galera do JJ Podcast, mais um episódio incrível. Tô recebendo uma convidada muito especial. Hoje eu tô feliz, cara. Hoje eu tô feliz pra caramba, porque, poxa, pra mim sucesso é ser amigo dos meus ídolos. E hoje eu tô aqui com uma grandíssima pessoa. Eu quero dizer que você é um patrimônio nacional, viu? Tô aqui com a Daiane dos Santos. Toca aqui. Yes, meu. Daiane, cara, vamos bater papo. Você... Cara, quando eu olho pra Daiane dos Santos, quando eu lembro assim, ó. Aí tô preparada. Valdir de Azevedo total, né? Cara, chorinho. E tu pulando muito alto. Qual a tua altura? Super alta, 1,47m. Você tem 1,47m? Tem. Você media quanto que você chegava de altura? Quase 3. Você tá Quase de brincadeira. Quase 3 metros. Você mediu o seu salto vertical? A gente mediu. Na verdade, a USP fez um estudo e eles mediram. E tudo. você é um canguru. Cara, mais ou menos. Cara, peraí, você tem 1,47m 7 e batia quase 3 metros. Quase 3 metros. Mano, isso é muito alto. Eu sou baixinha, mas eu pulo alto. Cara, tu pula alto? Tu ainda pula alto? Pula, né? Pulo, às vezes dou uns pulinhos Tu por dá aí. Tu treina ainda? Às vezes. Agora no verão mesmo, eu treinei no União. Tava em Porto Alegre, tava na cidade. Tem que e treinar aí eu um fui pouquinho. pro ginásio e treinei. Tem até uns videozinhos, a gente não soltou ainda, mas tem uns videozinhos eu treinando. Cara, vamos lá. Eu tô cheio de pergunta, eu tô muito curioso. Pergunta porque eu adoro falar, vocês Isso. sabem, né? Não sei se as pessoas sabem, mas eu falo muito. Falo pelos cotovelos, eu falo pra caramba. Então tá, eu curto ouvir. Oba, então você fala bastante, que eu sei. Então vai ser ótimo. Já gostei. Mas ó, hoje eu quero mais ouvir, mais perguntar. Tá, Eu sei que eu pode. gosto de falar também. Quando eu desembeço pra falar, meu, mas hoje eu quero aprender com você. Vamos começar falando o seguinte, cara. Você veio de onde? Onde você nasceu? Qual a tua origem? Teus pais, tua mãe, teu pai, teus irmãos, tem irmão? Assim, me conta a essência, porque ao entender de onde você veio, teu pai, tua mãe, tua família, eu vou conseguir juntar com o resultado que você deu. Cara, você foi a melhor do planeta, você fazia aquelas coisas maravilhosas. A gente vai chegar lá, mas de onde que você veio? Qual é a tua origem? Conta aí. Bom, eu sou gaúcha, então eu sou gaúcha, sou da capital, sou de Porto Alegre. Eu sou a segunda filha mais velha de 5 irmãos. Então eu tenho 4, tenho 3 irmãs meninas e tenho um irmão mais novo de 12 anos, né? Meus pais são de Porto Alegre também, os Você dois, tá com toda a minha 22, família. Né? Tô com 22, só que não. Acabei de fazer, gente. Não é isso? 3,8. É? Você é 8'3"? Sou 8,3. Então, vamos lá. Caracas, meu. Acabei de fazer. Não, Acabei de fazer mesmo, fiz agora dia 10. Não, eu ia chutar uns 32, assim, de verdade. Não. É que eu sou pretinha, né? É pretinha. É, aí vai, né? Aguenta. Ó, Tipo, tá ligado Tony Tornado, caralho? O Tornado tem quantos anos? Ele, tipo, 90. Você fala, cara, pode ter 65, né? É mentira, tipo... É mentira, né? A minha avó tem 84 e ela não tem nenhuma ruga. Eu já não vou ter essa sorte, porque eu já tenho umas agora. Já. Cara, que legal. Você tem uma avó com 84 que tá super bem. A avó... Então, vamos lá, né? A avó de Porto Alegre também. Minha família toda é de Porto Alegre, Grande Maria. A maioria ainda mora lá. Fiquei morando em Porto até 18, né? Tá. Fiz a minha história com o esporte lá. Comecei na ginástica com 11 anos, que é bem tarde pra ginástica. Comecei através de uma ação social, de um clube social de alto rendimento, parecido com o que a gente tem aqui em São Paulo. A gente tem o Centro Olímpico. Era muito parecido lá em Porto, chama A7. E... Tá lá ainda? Tá lá. Mais ou menos, tá lá. Tá mais ou menos. Tá lá, mas tá recuperando Tá. a situação. E eu sempre fui uma criança hiperativa. Sempre fui. Isso, vou voltar antes da ginástica, né? Você tá vendo que eu tô... Vai e volta. Eu sempre fui uma criança hiperativa, né? Sempre gostei de pular, gostava de correr. Eu tive uma infância muito feliz de brincar na rua, de pega-pega, né? De esconde-esconde. Eu gosto desse contato, sempre gostei do contato humano, de agitação. Era aquela criança que não era bem-vinda na casa dos outros porque bagunçava demais, né? Não por não ser mal criada, mas bagunçava. Então era aqueles que, quando meu pai e minha mãe falavam que eu ia visitar, as pessoas, tá bom, né? E escondiam já, tipo, copo e tal. Que era meio furacão. E minha mãe disse que com a questão do esporte, sempre teve essa hiperatividade que até então não era tão controlada, né? Olha Assim, que legal isso, não era tão controlado. Não era tão controlada, exato. E quando eu descobri a ginástica com 11 anos, eu comecei a ter um controle melhor, né? Dessa força. Você canalizou. Canalizei.
comecei a gastar da forma certa. Perfeito. Que eu acho que é o que acontece com muitas crianças, né? A gente às vezes não compreende bem a criança. A criança que é hiperativa, ela é mal compreendida às vezes, né? Ela tem uma energia a mais que todo mundo, e aí ela não consegue parar na escola, né? Ela é aquela criança que tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você acha que ela não tá prestando atenção, mas ela tá, né? Quando tem que prestar atenção, às vezes não presta, né? Tá? Você se identifica com esse perfil? Eu me identifico. Acho que eu tô aqui, mas eu tô pensando em outra coisa, mas ao mesmo tempo eu tô ouvindo e tô fazendo... Ó, meu microfone caindo. E tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E quando eu entrei na ginástica, eu acho que a ginástica me ajudou a conseguir controlar de uma forma... Teve uma disciplina. A questão da disciplina te leva, né? Tá bom. A você conseguir equilibrar isso tudo. E até mesmo essa hiperatividade eu consegui equilibrar lá dentro. Me ajudou bastante. Mas... Assim, você começou com 11 Comecei tardiamente. com 11. Quem te levou? O que aconteceu? Então, como é que foi isso aí? Essa entrada na ginástica, como eu disse, ela veio através de como se fosse de uma ação social. Porque eu comecei nesse clube social e minha descoberta, mais ou menos. A minha descoberta veio através de uma pracinha. Eu tava brincando numa pracinha, num parquinho, né? Que é o que as pessoas... Que incrível. São Paulo fala parquinho, Porto Alegre fala pracinha. Então, na pracinha... E uma professora que dava aula de ginástica lá, nesse local, me viu. E eu acho que pelo meu biotipo, né? A professora de educação física tem esse olhar. E ela me convidou pra fazer um teste, pra conhecer mais. Você tava brincando? Tava brincando. Não tava fazendo nada demais, tá, gente? Tava brincando trepa-trepa. E aí ela te viu? Me viu e me convidou pra fazer uma aula experimental, pra conhecer mais. Essa professora tava fazendo o que lá? Tava indo trabalhar. Ela passou... Você tá de brincadeira. Juro pra você. Você tá de brincadeira. Por isso que eu falo. É que assim, é muito de Deus, né? Não, Deus faz tudo certo. Que maravilha. Deus faz certo. E ela passou e ela me viu, tava eu e umas amigas brincando, depois assim da aula. E ela me convidou pra fazer uma aula experimental, pra conhecer. Eu ainda demorei um pouquinho, mas aí era conversei com meus de ginástica. pais. De ginástica mesmo. Ginástica olímpica. Ginástica é que agora mudou a nomenclatura, mas a ginástica olímpica é a mesma coisa que ginástica artística. Mas ela... Por que mudou? Porque olímpicos são todos os esportes. Então a gente mudou a nomenclatura em 2008, virou ginástica artística. Mas é tudo a mesma coisa, é ginástica olímpica, tá? Na minha cabeça é ginástica olímpica. Então uma professora de ginástica olímpica tava passando pela praça, indo pro trabalho, viu Daiane brincando, espoleta. Sim. Falou, subindo e descendo, sentiu o cheiro, falou, tem coisa ali. Ô menina, vem cá. Aquela baixinha ali que não para quieta, eu acho que pode fazer um bom trabalho. Não, parece coisa de filme isso aqui. Mas foi real. Realidade da minha vida. Você tem contato com essa professora ainda? Faz um tempinho que eu não a encontro, a gente se encontrou há uns anos atrás, assim. Mas ela mora numa praia onde a gente também tem casa, então a gente se encontra, mas faz um tempinho que eu não a vejo. Ela é professora ainda? Não, ela já se aposentou já. Se aposentou. Eu tô muito tocado com ela. Mas ela descobriu alguns atletas. Nossa, eu tô muito tocado com essa história, porque, cara, você tem ideia do nível a probabilidade disso acontecer é muito baixa, Daiane. De um professor tá trabalhando e passar uma menina e ele olhar pra aquela menina ser a melhor do mundo. Tipo assim, cara, tipo, é animal isso, né? Mas você foi imediatamente? Por exemplo, ela vai, Daiane, vai lá, tá. Não, eu conversei com os meus pais, né, sobre isso, sobre convite, até porque, imagina, voltei pra casa e falei, fui convidado, mas foi convidado por quem? Com quem que você tava falando? Falando Como com estranho. Assim? Como assim? Você não sabe que não pode conversar com os estranhos? Tipo, e aí a gente combinou, meu pai e minha mãe conversaram, principalmente sobre a questão da escola. Porque imagina, eu estudava, tava com 11 anos, e meu pai, ok, você quer fazer esporte? Ótimo. Mas a prioridade pra mim é o estudo. Legal. Então, se você quiser, a gente pode dar uma olhada, mas você não pode estudar da escola. E eu comecei a ir. Comecei a gostar. Treinava no comecinho 3 vezes por semana, depois treinei 5. Aí, depois de 1 ano nesse local, eu fui pro União, que foi meu primeiro clube. Aí, no União, sim. Aí, no União, eu comecei a desenvolver mais. Como eu comecei muito tarde no 7, eu pulei muito a questão da iniciação básica que a gente tem, né? Que são as partes técnicas. Então, como eu já tinha muita força, eu aprendi muita coisa, eu aprendi tudo muito rápido. A minha história no esporte, ela foi muito rápida, tudo. Né? Mas também, eu acho que porque eu tinha uma fome muito grande dentro do ginásio de aprender, precisava atenção e queria sempre fazer, né? Nossa, muito bom. Então, isso acho que colaborou muito para que eu tivesse um desenvolvimento muito rápido. Então, 1 ano depois, eu já tinha aprendido tudo que a professora Cleusa e que o 7 poderia me fornecer, e ela me levou para fazer um teste no União, né? Tinha algumas peneiras, e aí
como os clubes fazem, né? Você leva, às vezes, os atletas. Tá. E ela me apresentou pra Adriana, que foi minha técnica, que é a minha técnica até hoje, a gente fala, porque a gente tem essa conexão. E eu passei no teste e eu comecei a treinar na União. Né? Durante esse ano que você estava nesse projeto social, é um projeto social? Ele é um clube social. É muito parecido com o Centro Olímpico, né? O Centro Olímpico em São Paulo é um centro de alto rendimento para crianças. E lá... eu tô... expansivo, normal. Vai pra frente, não vai pra porque trás, daqui a pouco você faz... Tipo, daqui a pouquinho eu vou puxar o negócio e daí eu vou fazer uma ponte aqui e vou pra trás. Seria massa. Ia ser legal. Esse local é muito parecido com o Centro Olímpico, como a gente tem aqui. Só que no SET, diferente do Centro Olímpico, a gente trabalhava também a iniciação esportiva mas era a base mesmo. Tá bom. Um centro de oportunidades, que eu acho que é uma das questões que falta muito. Você falou sobre como é difícil a gente ter uma pessoa que olha e fala, nossa, essa pessoa tem talento. Eu acho que não, na verdade, falta mais a gente olhar mesmo. E a gente falar pro outro. Às vezes eu tô na rua e às vezes passa, sem brincadeira, é verdade. Uma criança fazendo estrela, ou eu olho uma criança e falo e vejo o biotipo corporal. Nossa, o ombro, a largura do quadril, já dou uma olhada nos pais, como que é da definição muscular, né? Vejo aquela criança que é hiperativa, já dou uma falada do pai, então, você podia botar no esporte, né? Então, acho que o educador físico, ele tem muito esse olhar. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu com a professora Cleusa naquele momento, né? Ela viu olho treinado, né? Isso, ela tem o olho treinado que é dos professores, dos treinadores, né? Nossa. Quando você vê isso, ela viu uma oportunidade ali de poder dar oportunidade para uma outra pessoa. E essa pessoa era eu. Cara, Daiane, que maravilha. Você competiu nesse tempo? Competi no campeonato... No teste, nesse um aninho? Não, nesse um ano, sim, eu competi competições de iniciação, competição escolar. Aqui em São Paulo, a gente chama de festival. São aquelas competições que muitas escolas, academia... tipo como uma apresentação, assim, né? Era uma competição muito mais simples do que realmente depois que eu entrei no União. E lá você já percebeu, poxa, acho que eu levo jeito pra esse negócio aqui, né? Eu acho que a questão com a ginástica, pra mim, foi muito mais uma paixão. Do que eu realmente olhar e pensar assim, eu quero ser uma grande ginasta. Eu amava o que eu tava fazendo ali. Então, peraí. Então o amor tava muito mais forte. Presente o tempo inteiro. Isso é muito incrível. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida com amor, não tem como dar errado. Olha isso. Não tem como você dar errado. Então, acho que essa paixão tem que vir primeiro. Porque, no caso mesmo, se a gente vê um atleta, ou uma pessoa que tem um talento, certo? Se ela não amar o que ela faz, dificilmente esse talento ele vai pra frente. Certo? Porque tem momentos que vai ser difícil. E se você não ter a paixão, não ter o amor pelo que você está fazendo, vai ficar muito mais difícil de você seguir em frente, né? Então, acho que a minha história pela ginástica, eu me apaixonei pela ginástica. Eu sou apaixonada pela ginástica, né? E isso me fez querer mais. Então, eu ia no treino, e depois desse, tipo, doente ou não, né? Cansado ou não, porque imagina, mudou totalmente a minha rotina. Só brincava de manhã, estudava em casa, estudava à tarde e ia pra casa à noite, normal, como qualquer criança. Depois daquele momento, a minha vida mudou, né? Não, porque ser um atleta, você tem um cuidado 24 horas. Então, eu tinha que cuidar de uma forma diferente. Muito nova, já com 11 anos. E é uma coisa que vem natural. Acho que o esporte te faz tu entender isso naturalmente. E essa maturidade precoce, ela vem, né? Ou se ela não vem, alguém vai te falar, né? Você precisa tomar cuidado com isso. Os treinadores às vezes falam, não pode isso, não pode fazer aquilo. Cuida isso, cuida aquilo. Não pode ficar fazendo estrelinha por aí. Você pode cair, torcer o pé e machucar, né? Então, também tem isso. E aí, essa paixão e todo esse aprendizado vieram aos poucos. Não foi uma questão, assim... Eu conheço atletas, conheço pessoas que têm esse DNA de campeão que a gente fala, né? Que é aquela criança que fala, eu vou ser isso. E vai. E tem crianças que aproveitam a oportunidade que tem. Só que aproveita a oportunidade através da paixão, através do amor. Você tá de brincadeira isso que você falou. Não, isso é uma obra de arte. Você não tem dessa que você tá falando pra mim, eu acho, cara. Porque isso quebra muitos paradigmas do tipo, o campeão nasce pronto. Você falou, não, cara, eu nasci ali, tive uma oportunidade, eu me apaixonei por... Eu escrevi aqui, ó, você falou, muita fome de aprendizado. Eu tive fome. Lógico, eu fui aprendendo rápido, mas eu tive fome. E aí eu fiz uma pergunta, e minha pergunta foi enviesada, e eu quero até, pra quem tá ouvindo aqui, porque eu tava enviesado. E aí você foi lá e percebeu que tava melhorando, né? Daí você falou, não, é porque eu gostava mesmo, porque eu amava, e fui. Tipo, porque quando a gente estuda os grandes campeões... Tem muitos que falam assim, eu já sabia que eu ia ser, eu nasci pra isso e tal.
Eu acho que é que as pessoas, elas imaginam que todas as pessoas já entendem o que elas querem, né? Todas as pessoas, elas conseguem ter esse foco desde o início. Mas não é... Você não pode generalizar, não é todo mundo que tem essa visão, né? A gente precisa entender que algumas pessoas aprendem a gostar daquilo que tem talento para fazer, né? Como é que você vai gostar de uma coisa que você nunca viu? Acontece às vezes, né? Já vi histórias Pode desligar esse podcast pra mim, acabou. Eu preciso parar um pouco aqui. Por exemplo, como você vai saber que uma criança tem talento pra nadar se ela nunca chegou perto de uma piscina? Como que eu vou gostar de uma coisa que eu nunca vi? É lógico. Entendeu? Acontece às vezes sei lá, a criança sonhar, né? Ver essa visão na TV e falar, nossa, eu queria fazer isso. Mas ela só vai entender se realmente ela quer fazer isso se ela tiver a oportunidade de fazer e de estar perto. Pode ser que ela comece a fazer e ela entenda, não é isso que eu quero ser o professor que faz isso. Não quero ser o campeão que leva a medalha, mas eu quero ser uma pessoa que vai treinar outros campeões a fazer isso. Ótimo. Entendeu? Então eu vejo muito mais assim, a minha percepção com a ginástica foi exatamente isso. A minha paixão me moveu. A minha paixão me moveu a fazer tudo que eu fiz pela ginástica. E tudo que eu faço pela ginástica é a minha paixão que me move a fazer isso. Entendeu? Você tem ginasta na sua família? Não. Não tenho nem atleta na minha família. Isso que eu queria saber. Então, peraí. Então, você rompeu, por exemplo, uma geração que nem tinha praticado esporte de maneira, sei lá, de alto rendimento e iniciou um novo processo. Na minha família, assim, meu pai jogou futebol há um tempo, mas assim, nada profissional, né? Tá. Ele gostava, jogou um tempo, aí depois viu que não era isso que ele queria, saiu. Minha mãe fez atletismo e handball. Tá. Né? Então tem uma veia de esporte ali por trás, assim. Mas da minha família mesmo, atleta só eu até agora. Quando você fala, minha mãe fez handball e... Atletismo. Atletismo, em que nível? Sei lá, escolar, universitário? Não, ela até... universitário não, porque eles não fizeram faculdade. Olha lá, que né? legal. Escolar. Isso, nível escolar, assim. Na escola, você diz assim, na escola. Na escola fizeram... Não, a minha mãe chegou até a ser seleção gaúcha, assim, sabe? Tá. Competiu, tudo, pro clube. Mas não deram segmento. Dentro da minha família, eu sou a única que deu esse segmento e que entendeu. Falou... Depois, como eu falei, esse aqui é meu estilo de vida. Eu quero fazer isso, entendeu? A questão mesmo com a própria escolha, como eu falei, comecei com 11, a minha primeira entrada na seleção foi com 13, né? Então foi muito rápido, se você pensar. Muito. E eu entrei direto praticamente no juvenil, eu não tive infantil e nem pré-infantil, que eram bases mais iniciais, eu não tive isso, eu entrei praticamente no juvenil direto. Uhum. Então eu fui seleção juvenil. E na seleção, que foi o meu primeiro campeonato, que foi no Chile, em Sula, ali eu falei, é isso que eu quero fazer pra mim. Ali eu entendi que eu queria fazer isso pra minha vida, que eu queria ser uma atleta, que eu queria ser uma ginasta. Por isso que eu falo, a minha paixão me moveu a virar uma atleta, né? Uhum. Não foi uma decisão que já veio pronta da infância, que é o que acontece com alguns atletas, mas não são com todos. Tem atletas que têm essa mesma experiência que eu tive, de se apaixonar por esse esporte. Bom, aos 13, foi pro Sula, você ganhou? Eu fui segunda. Vice-campeã sul-americana, com 13 anos, no juvenil, falou, é isso aqui que eu quero fazer. Teus pais, tua família, reação. O que eles pensaram? Porque o teu pai falou, olá, vai treinar, mas estuda em primeiro lugar. A reação dos meus pais sempre foram de apoiar, mas nunca de cobrar. Porque eles diziam, a escolha é sua. Se você fez essa escolha, você sabe o que você tem que fazer. O treino é seu, certo? As obrigações quem tem é você. Minha família toda tirava férias em janeiro, né? Eu não. Tava todo mundo de férias e tava no ginásio. Porque a gente tem período mais curto de férias. Até mesmo mais nova. A gente tem... Criançada volta começo de janeiro, metade de janeiro ali. Uhum. A criançada já volta a treinar. E meus pais estavam de férias e eu tinha que entender isso. Ainda bem que eu já tava mais velhinha, né? Tinha uns 12, 13, já tava bom. Olha mais velhinha, 12, 13. Mas eu digo isso porque, imagina, meus pais de férias, eu tenho outras irmãs, a vida deles não gira em torno só de mim. Sim. Meus pais sempre deixaram isso muito claro. Eles sempre me apoiavam em tudo, né? Quando precisavam me ouvir, quando precisavam de uma ajuda tanto financeira, que eles se desdobravam pra cobrir, quanto apoiar. Mas o apoio vai até uma parte, né? A motivação é sua. Você não consegue motivar
mais motivado do que você tá dentro de uma equipe, mais motivado do que você tá dentro da seleção, poxa vida, o que você quer mais? Uau. Né? Então, eles sempre deixaram muito claro isso pra mim. Eles têm um orgulho imenso de tudo que eu construí na ginástica, mas da mesma forma que eles têm orgulho da minha história, eles têm orgulho das histórias das minhas irmãs e vão ter orgulho da história do meu irmão, entendeu? Porque como a gente não é só a Daiane dos Santos, não é só a atleta, né? Eu sou a filha deles. Então eles me olham com um olhar de pais, um olhar de quem quer ter orgulho do seu filho, independente se ele é um campeão que traz medalha ou não, entendeu? Então eles sempre me trouxeram essa realidade muito forte na minha vida, que essa escolha foi minha. E se eu tive essa escolha, tem os ônus e tem os bônus também. E aí eu tenho que encarar esse ônus e bônus para ter o resultado. Então eles sempre gostaram, eles falavam com os amigos, tudo, né? Ah, a Daiane tá fazendo... A minha mãe outro dia me mostrou uma descrição da escolinha, de quando eu tinha 6 anos, e a professora falando, a Daiane não para quieta, ela pula, ela fica virando estrelinha, porque hoje ela amarrou o vestido e fica virando estrelinha, porque eu era menina moleque, né? Amarrou o vestido e ficava virando estrelinha, tudo. E a minha mãe disse, olha aqui, você já tava aqui. A ginástica já tava na sua vida aqui, só que você não sabia que era isso. Uau. Nem você e nem a gente. E essa fala deles, eles sempre levaram pra mim, assim, desse senso de responsabilidade que eu tinha que ter. E que eles estavam ali pra me apoiar. Mas que essa motivação tinha que vir de mim. Pra estar lá dentro, sabe? Pra continuar e enfrentar todas as coisas que tinham que ser feitas. Sempre tem família no meio, sempre tem uma palavra de uma mãe ou de um pai. Você tá lembrando de coisa que você ouviu com 11, 12, 13 anos. A motivação é sua, a gente tá aqui pra te apoiar. A ginástica já tava em você desde os 6. Olha aí. Cara, isso é muito bonito, meu. Isso é fantástico. Me conta, aí foi pro GNU. Foi pro GNU. Ganhou, foi vice do Sula, foi pro GNU e aí seguiu tua vida. Quando eu tava no GNU, que eu fui vice do Sula. É verdade, isso. Né? Foi dos 11 aos 12 você ficou lá. 12, do 12 você aí fez. 13 eu tava na seleção. Eu entrei no União com 12. Tá. 13 eu tava na seleção. Aí eu fui vice na seleção com 13, com juvenil. Tá. E dali eu não saí mais da seleção. Cara, quando foi que você fez aquele salto absurdo? Foi 2003? 2003. Parou o Brasil, pô. 2003. Você fez aquele salto que você pulava muito alto e fez o carpado do duplo twist, carpado da Daiane dos Santos, aquela coisa absurda. Eu sei que isso é legal, tá? Não, isso não é legal. Isso é mais do que legal. Isso é maravilhoso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, assim, pra você que criou o salto, que meio que foi, aspas, contra as leis da física, fecha aspas. Quantas vezes você treinou aquele negócio? Você consegue, sei lá, dar um número aproximado? É que a história do duplo twist carpado também é um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Tá. O duplo twist carpado, ele é uma evolução de um salto que já existia, que era o duplo twist grupado. Um pouco antes do Pan-Americano de Santo Domingo, 2003, ok. Eu sofri uma lesão, tipo, 2 meses antes, um pouco menos, porque o Mundial foi depois, eu sofri uma lesão no menisco. Meu menisco quebrou, esfarelou e eu operei o menisco. Tá. Antes da competição. Ok. Só que eu tinha uma série, e eu tinha um elemento na série que eu não tinha como eu treinar. Era inviável de eu treinar, porque tinha uma posição que eu não conseguia fazer naquele momento. Então, eu já fazia duplo twist grupado, e o Oleg deu a ideia... Como que é o grupado? É que você segura assim? Flexionada, joelho flexionado. Porque o carpado é 90 graus, Isso, né? o carpado é com a perna estendida, porque no quando eu ângulo fazia de 90 o carpado também, graus. eu tinha um pouco Você de lembra dificuldade. quando você fazia, né? Eu lembro. Você lembra? Mas daquele jeito. Isso. O carpado com a perna estendida no ângulo de 90 graus, né? É porque eu tinha pouca flexibilidade, eu fazia 100 graus, aí não era legal. Esse não era muito bom, aí eu falei, vou fazer diferente. E eu já fazia o duplo twist na série, o grupado. Então... Peraí, então, é o que eu fiquei de groselha aqui, o grupado duplo twist grupado é com a perna flexionada. A diferença entre os twists, porque depois eu tive outro, né? É a posição do corpo. A posição do corpo é diferente. Que sai Não, a posição de saída é a mesma. A posição do movimento é diferente. no ar. No ar. Eu tô te perguntando porque eu esqueci. Não, tudo bem. E eu acho que também é bom pra gente explicar também pras pessoas, Tá bom, pra elas eu entenderem. saio igual. É uma questão técnica e biomecânica, mas eu sempre tento explicar. Tá. O que acontece? A ginástica tem uma diagonal, né? Digamos aqui a ponta da mesa, Ok. né? Pra todo mundo ter uma ideia. Eu começava de costas pra diagonal, Tá bom. virava uma meia volta, ou seja, ficava de frente, Ok. e fazia 2 mortais pra frente. Certo? Isso é bizarro. Isso é um duplo twist. Existia na posição grupada antes, que era com a Peguei. perna flexionada. Ok. Como a gente tinha que treinar um outro exercício, o Oleg
teve a ideia de fazer na posição carpada. Ele disse, faça esse exercício na posição carpada, ou seja, com ângulo de 90 graus, com as pernas estendidas. E eu fiz e acertei. Só que... Tipo, improvável essa parada. Tipo, eu acho que também porque eu sempre tive muita explosão. Eu sempre fui imaginar, uma das minhas características era a explosão, né? Então, por isso, muito altos exercícios, isso ajudou bastante para que eu tivesse, né, ali a precisão de fazer e de acertar. Tá. Pode ser que você faça e não acerte de primeira. Não era porque a gente ia errar de primeira que a gente não ia mais treinar, né? Também. Lógico. Porque foi aquela questão. Eu fui fazer, mas eu também não sabia qual ia ser o resultado final. Como ele... Na verdade, eu acho que ele já sabia o resultado final. Peraí, você acertou na primeira? Acertei de primeira. Fui e acertei. Não, eu tô achando que você errou várias vezes. Não, mas... É porque você pulava muito alto, O que eu dava acho tempo. importante a gente falar sobre essa questão do erro, principalmente? Ali, se eu tivesse errado, a gente ia tentar igual. Lógico. Porque não adianta você fazer uma vez, errou, não vou fazer mais. Você tem que treinar, né? Imagina, eu nunca tinha feito. Só fazia na posição grupada ali. A gente tava mudando a biomecânica do trabalho, né? Do exercício. Você muda um dedo e é outra coisa, é outro exercício, é outro formato, né? A base para você chegar no resultado final é a mesma. Mas imagina, no meio desse exercício, há uma posição diferente. Então, nem sempre o resultado vai ser final igual. Então, a gente fez e eu acertei. E a gente começou a treinar esse exercício na série. Porque eu precisava de condicionamento físico. Como que eu ia competir se eu não treinasse? Lógico. E a gente já tinha muitos elementos na série de valor alto já. E a gente começou a treinar. Só que assim, ele já sabia que não existia, eu não. Entendeu? Entendi. Por isso que eu falo, uma questão, vamos abrir aspas aqui, se há que aspas, não existe aspas no ar, mas tudo bem. A importância do treinador e da visão do treinador. Dentro da ginástica, muitos exercícios são inventados pelos treinadores. É um trabalho em conjunto, em parceria, que a gente consegue ver muito claro. Onde o atleta ele faz 50% do trabalho, o treinador 50%. Por quê? Além de ele te treinar, às vezes ele te dá o caminho como você vai fazer o exercício. Okay. E no nosso caso, ele vê o exercício, né? Então, no caso ali, o Oleg viu o exercício. E aí ele falou e eu fui executadora. Eu executei. Tá. Entendeu? Então, quando o duplo twist seguiu, foi uma ideia do Oleg. Ele falou, faça com uma posição carpada. A gente treinou. E esse exercício ficou muito bom na série. Foi. E ficou melhor ainda do que o exercício que tinha antes. E o exercício que tinha antes já tinha um grau de dificuldade bem alto. Sim. Na série. Mas realmente não ia ter como eu treinar. Então a gente foi. Aí eu fui pra Santo Domingo, competi muito mal. Eu operei, mas entre esse processo todo eu operei, né? Teve a lesão, eu operei antes. Essa questão do duplo twist, imagina que eu tava operada. Entre a cirurgia e o mundial, teve 2 meses exatos. Então, eu operei de manhã, à tarde eu já estava na físio, para recuperar. Teve todo o processo de recuperação. Enquanto eu recuperava, eu treinava junto. Não foi tipo, eu fiquei parada, recuperei. Não, eu treinei, recuperei, tudo junto. Sim. Fez todo. E aí, inclusive, a recuperação não teve como ser 100%, mas tinha a condição de competir, Tá. né? Então, a gente foi e a gente chegou no mundial. Ele me contou, no Mundial. Na ginástica, a gente tem um treino oficial que se chama treino de pódio. Que é um treino onde você apresenta algumas séries, onde você testa ali o tablado, a paralela, a trave, o salto, o trampolim, para ver se tá certo, quantas molas você usa, para você entender, para o dia que você ir na competição, já tá tudo pronto. Okay. Para você ter uma segurança maior do que tá tudo certo. Então, nesse treino de pódio, ele falou, Daiane, a gente precisa apresentar o duplo twist carpado. Como assim apresentar? Ele, sim, você é a primeira pessoa a fazer. Nunca ninguém fez esse exercício. Eu, entendi. Ah, você não sabia. Não sabia. Ele não me falou. Pra não bloquear você, né? Eu acho que também tem essa estratégia psicológica junto, né, ali. E eu acho que também a própria situação, tipo, que tá ganhando não se mexe, né? Tava indo tão bem, pra que precisa falar, né? E aí eu acho que chegou naquele momento, ele sabia que eu ia ter que apresentar. E ele falou, a gente precisa apresentar. Na verdade, não mudou nada. A gente continuou fazendo a mesma coisa, eu ia ter que fazer igual. Sim. Né? Porque ia ter que competir, a gente ia ter que treinar. Então a gente apresentou e aí a FIG homologou. Aí tem todo um processo de você apresentar. Quando você é a primeira pessoa a fazer o exercício, você tem que apresentar numa competição oficial, né, ali. Hoje a gente pode apresentar, mas na minha época você só podia apresentar ou no Mundial ou nos Jogos Olímpicos.
Mas hoje você já pode apresentar em Copa do Mundo, né? Dependendo da competição, se ela é uma competição maior, já valida. Eles já conseguem ter essa noção. Então, a gente apresentou para a FIG julgou, ela deu uma nota pro exercício, né, ali que você faz. E aí eu apresentei na competição, na final. Na competição classificatória, que foi o primeiro dia. E aí, eles deram válido do Santos 1, que foi o primeiro. Que absurdo. Aí você tava lá e depois como é que foi essa parte? Aí você tava recuperando... A gente já tinha recuperado, porque já tava competindo. Já tinha, mas tava... Continuou depois. É que durante todo esse período que a gente competiu, da competição, eu continuei tratando igual, né? Entendi. Então, a gente treinava, e eu continuei treinando a mesma carga horária, né? A gente precisa... Imagina, a gente tinha a competição mais importante ali. O nosso ano pré-olímpico, eu acredito que assim como para natação e para a maioria dos esportes, a gente fala que é um ano mais difícil até do que o próprio ano olímpico. Que às vezes as pessoas elas não compreendem isso. Porque naquele ano, a ginástica antes, hoje a gente tem outras oportunidades de você entrar nos jogos. Uhum. Até aquela fase, até 2012, eu acho, você só tinha uma oportunidade de entrar. Uhum. Que era o evento pré-olímpico, que foi esse mundial que eu ganhei, que foi o pré. Se você errar ali, tá fora. Acabou seu sonho olímpico. Tipo, então, naquele momento ali, a gente tinha que ter a melhor equipe. Uhum. Só que essa história do Mundial, a história da própria vitória, atrás dela, o objetivo ali não era a minha vitória, mas era a vitória da equipe. Uhum. Porque a gente tinha, vou voltar 4 anos antes, Sydney, que a gente conversou agora há pouco. Sydney. Quando a gente foi, em 99, a gente tentou uma vaga olímpica para uma equipe de 6 ginastas. Uma equipe completa com 6 para Sydney. E a gente competiu muito mal no Mundial, que foi em Tianjin, na China. Uhum. E a gente não conseguiu, a gente conseguiu 2 vagas. O Brasil foi para Sydney, 2 meninas competindo, uma delas foi a Dani, outra a Camila. Eu fui como reserva, eu e a Marília. O Leg chega em 2001, faz um planejamento, só para vocês entenderem, sei que eu tô voltando lá atrás, faz um planejamento para equipe. O objetivo era da equipe da seleção permanente, que foi o que aconteceu, era a equipe. A equipe chegar a uma classificação olímpica com 6 ginastas. Então, todo o nosso resultado, todo o nosso esforço era não por uma, mas por todas as ginastas, entendeu? Pela equipe. Então, o nosso olhar era muito pra gente ter o melhor resultado pra a gente conseguir a classificação. A gente foi pra classificatória. A ginástica tem várias competições, né? Como na natação também tem, né? As eliminatórias. Só que são dias diferentes e tal. Não é no mesmo dia, como vocês, que saem nada e volta. Toda hora. A gente tem dias diferentes. Então, a gente tem a classificatória, que foi o primeiro dia. E aí, a gente classificou. A gente classificou a equipe. E dali, saiu as finais. E eu entrei na final de solo. Só que eu já tinha feito final de solo um ano antes. Só que eu num outro evento, que era especialista por aparelho. Entrei na final de solo. E aí, na final de solo, a gente... No final, ficou com a medalha dourada. Mas imagina, teve todo esse processo. E durante todo esse processo, eu continuei tratando o joelho. Então, a gente treinava. Depois do treino, além da física normal, né? De você soltar a musculatura, a questão de propriocepção mesmo, de você melhorar essa questão, tinha a questão do joelho, que tinha que desinflamar. Então eu vivia com gelo. Eu saía do ginásio com gelo, eu entrava no ginásio com gelo, tomava anti-inflamatório, né? Ali, pra conseguir manter a qualidade para poder competir. Mas quando a gente tá ali na competição, tem aquela sensação também de você não sentir a dor, né? Os atletas, a gente tem muito isso. E as mães têm muito isso também, né? Quando tem o parto ali, sente uma dor surreal, mas dá luz, né? E você não sabe nem como, mas acontece. E isso é muito parecido com o que acontece com os atletas. Na hora que você tá ali, você não sente. Até porque tem uma junção de questões que você quer estar ali. Primeiro, você não quer dar sua vaga para ninguém. A vaga é tua. Então, você quer estar lá. Que foi uma das questões que eu falei, não, eu quero ir. Só que eu sabia que, tipo, o preço que tinha que pagar. Sabia que ia ter dor, eu sabia que ia ter cansaço, eu sabia que ia ter que treinar, sabia que ia ter que fazer físio, sabia que ia ter, tipo, no meio da noite acordar pra fazer gelo, sabia. Só que primeiro, não era só eu. Era toda a equipe fazendo isso. Então, isso é muito legal, né, meu? Você não tá sozinha nessa, né? Não. Médico, fisioterapeuta, equipe técnica, todo mundo, todos envolvidos. As próprias meninas da minha equipe envolvidas com a questão de apoio, né? De falar, de ajudar, de colaborar. A ginástica é conhecida como um esporte individual, mas ela tem um amparo de equipe muito forte atrás.
Óbvio que a gente tem ginastas que treinam sozinhos. E é muito mais difícil você treinar sozinho do que você treinar com outras pessoas. Até porque para você ter aquele espírito de competitividade, né? De melhorar, de ter alguém para você se inspirar, né? Para alguém para você competir mesmo, para você crescer, para você não ficar estagnado, achar que tá bom, alguma coisa assim. E de parceria também para você dividir, né? Dividir o choro, dividir a risada, dividir a tarefa também. E todos esses momentos passando no Mundial. Então, quando a gente fala desse título, tem muita coisa no meio desse título. Sim. Né? Por trás desse título, que quando ele aconteceu, ele não foi um título só meu, só da Daiane. Foi um título da equipe toda. Apesar da medalha vir pra mim, que eu sou a campeã mundial, a equipe foi campeã. Né? Todo mundo que tava ali foi campeão. E a gente só deu certo porque tava ali, entendeu? Porque foi dessa forma. Óbvio, eu tive uma vontade enorme, né? De estar lá, de querer, de garra, de gana, tudo. Mas foi muito importante esse apoio. É muito importante. É muito difícil quando você não tem esse apoio. Tanto da família, que citou agora há pouco, é muito importante, quanto da sua parte técnica, de treinador, de equipe multidisciplinar. Quem está em volta de você entender que aquela luta é sua, mas essa luta só você vai conseguir ganhar, vai ser mais fácil de você vencer, não é que você não consegue. Mais fácil se você entender isso e deixar que as pessoas também te apoiem, entendeu? Compreender que o apoio delas, que esse amparo é muito importante e facilita, ajuda muito você chegar lá. É difícil. Cara, é muito raro, Daiane, eu ouvir assim, alguém que teve uma conquista tão... uma conquista tão... A melhor do mundo, só isso, conquistar tão, a maior de todas. Eu tô de frente de uma campeã mundial. E reconhecer tanta coisa que você reconheceu, sabe? Família, treinador, as pessoas. Eu escrevi aqui, é legal ter alguém do lado pra competir, pra forçar, pra treinar junto, pra saber se você tá bem. Então, você usou a comparação nesse caso como positivo. E também pra ouvir o meu choro, tá? Olha a tua relação com as tuas competidoras. Eu até escrevi aqui, ó. Tem duas coisas que eu quero saber mais profundamente. A tua vida com relação a lesão e dor. Certo. Tua rotina, dor, de ir pra casa com dor, acordar com dor, dormir com dor muscular, dor articular e lesão. E também as rivais, casca grossa que você pegou na tua carreira, quem foi a atleta mais difícil, ou que você se inspirou, ou que aquela que chegava, você sabia, hoje a competição vai estar forte, e como é que você lidava com isso? Acho que eu vou começar então, vamos começar pelas atletas. Tá bom. Tá? Vamos começar invertido. Eu sempre acho, eu sou uma pessoa que gosto de competir, né? Mas ao mesmo tempo... Eu gosto de competir, eu gosto de competir, mais do que de treinar. Eu gosto de competir, só que ao mesmo tempo, eu acho que na competição e no treinamento, é importante você ter alguém onde você se inspira e onde você pode ter essa competidora. No caso, a Dani, por exemplo, nós temos a idade parecida. A Dani tem 1 ano a menos que eu. E quando eu entrei na ginástica, a Dani já era a Dani, né? Já era a Daniela Hipólito, já tinha essa visão. A Dani já era um talento, né? Ali. Já tinha esse olhar para ela trazer, ser a atleta número 1 do Brasil. Ela já era, né? E, ao mesmo tempo, eu olhava para ela e via assim, eu admiro essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto menos do que essa pessoa, né? Ela é boa, eu também sou muito boa. Uau. Né? E dentro do ginásio, eu sempre gostei de observar, assim, as outras meninas, tentar sempre dar o meu máximo. A minha comparação sempre foi muito comigo, não com a outra. Okay. Não com quem tá do meu lado. Mas, ao mesmo tempo, olhar para quem tá do meu lado e admirar. E ver que é importante você ter alguém que seja tão bom quanto você para você não achar que tá confortável. Você nunca pode se sentir confortável na posição que você tá. Perfeito. Quando você estiver confortável, então para. Vai fazer alguma coisa diferente porque já acabou para você ali. Entendeu? Você tem que fazer diferente. Então, eu sempre tive esse olhar dentro do ginásio. Quando a gente saiu do ginásio, quando eu não falo das minhas colegas, Dani, Laís, Jade, que eram minhas oponentes diretas, né? Porque a gente, dentro da seleção, só tem 6 vagas. Pra alguma entrar, uma tem que sair, né? Alguém vai ficar de fora. Eu queria entrar. 6 vagas feminino. 6 vagas, assim. Quando eu falo 6 vagas, é pra uma competição oficial. Pan-Americano, Mundial, Jogos Olímpicos. Hoje 5, naquela época 6. Tá. 5 vagas. Pra uma entrar, alguém vai sair. Sim. Eu vou dar meu lugar? Amo a Laís, amo a Dani, amo a Jade. Vou dar meu lugar? Não. Lógico que não. Né? Vou lutar. Vou lutar aqui por meritocracia, por merecimento, quero estar lá. Então, para isso, tem que ter um esforço.
Mas esse esforço sempre vem junto com a admiração, pra mim. Tá. Quando eu vejo o outro... Na minha época de competição, tinha a Catalina Ponoro, que era uma competidora direta junto. Uma hora eu ganhava, outra hora ela ganhava. E, ao mesmo tempo que ela era minha rival, eu admirava ela. Admirava o esforço, admirava o trabalho. E ela foi muito importante pro meu crescimento. Porque eu olhava ela e olhava as outras, não só ela, mas todas as outras ginastas, e falava, eu não posso ficar confortável com uma posição de campeã mundial. Eu preciso trabalhar, eu preciso treinar. Tanto é que, depois do duplo twist carpado, veio o duplo twist esticado. Inovação, né? Se reinventar, se remodelar. Eu lembro! Você ficou esticada, eu lembro disso. Remodelar, reinventar. Você nunca pode surpreender. Você precisa ter isso. Você esticou, é verdade. E aí você tem isso através, principalmente, de uma equipe que tá no teu calcanhar o tempo todo. De uma pessoa que tá ali do teu lado, tipo, te lembrando. Ei, você é campeão até a última competição, você tá entendendo? Se você não se esforçar, se você não treinar, a próxima competição você não é mais. Olha que massa, entendeu? meu. Então, assim, eu tenho muito esse olhar para as pessoas. Então, a questão da rivalidade, eu acho que a gente tem que ter uma rivalidade saudável. A gente tem que tirar esse estigma do atleta de vencer e odiar o oponente. Eu acho que já foi essa ideia. Até mesmo da questão do Brasil e Argentina, né? De Copa do Mundo. A gente já foi a época que a gente falava, eu odeio esses argentinos. Não. Eu acho que é a questão da admiração, só que de você entender também que você é muito bom como o outro. E se o outro é campeão hoje, você também pode ser. Por que não? Por que você não pode? Né? Você vai trabalhar duro. Não vai ser fácil às vezes. Né? Claro que a gente tem questão ainda muito desigual, se a gente for comparar, né? Por outros países. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer. É porque eu costumo falar assim, ó, competitividade é diferente de rivalidade. Cara, competitividade é bom, meu. Olha só, a Jade lá, a Dani, competem pra caramba. Elas me fazem lembrar que eu sou a campeã, mas que se eu marcar bobeira, elas estão atrás. Agora, a rivalidade, que é esse negócio do Brasil e Argentina, de querer o mal do cara, querer machucar, não tem nada a ver. O esporte não é isso. O esporte é fair play, o esporte é quando você termina, a menina vai lá e te cumprimenta, pô, Daiane, parabéns pelo seu resultado, você fala, pô, você também competiu bem, caramba, que legal. E essa percepção é fundamental. Agora, e as lesões? E a dor? Como é que é a dor? Porque eu fui atleta, eu nadei, eu fui um cara de seleção também, e a dor era minha amiga. Eu dormia com dor, acordava com dor e tá tudo bem. A dor, eu ressignifiquei a dor. Como é que foi pra você? Quando você é um atleta de alto rendimento, uma coisa que você tem que entender é que a dor faz parte. Olha ela isso. faz parte do processo. A dor faz parte do processo. Por que ela faz parte do processo? E aí você tem que entender qual o nível dessa dor. É uma dor de uma contratura muscular, de um cansaço, é uma lesão, é uma fratura, é um estiramento ou é uma ruptura? Né? A gente tem diferentes níveis de dor. Grau de dor diferente. Então, quando você é um atleta... A Daiane que competia no 7 não é a mesma Daiane que compete no União. Não é a mesma Daiane que compete no Pinheiros, que tá dentro da seleção. Essa Daiane é outra Daiane. Quando eu entrei no 7, eu era aquela menina que não sabia. Tipo assim, não sabia exatamente o preço que você vai pagar. E a questão da lesão é um dos preços que você paga. De você sentir a dor. Dificilmente você vai ver um atleta que não sente dor. Alguma dor. Difícil, né? A gente fala, eu até brinco que a gente é meio masoquista. Se não sentiu dor, alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa que tá errada. Não treinei. Não, até tem uma dor, né? Diferente você ter aquela dor do treino intensivo, que foi um treino exaustivo, cansativo. E tem aquela dor que é uma dor de verdade. Que é uma dor que dói mesmo. Parece redundância, mas não é. Sabe? É como... Vou citar o exemplo das mães de novo. Você tem uma cólica e você tem um parto. Tem diferença entre uma coisa e outra. Com certeza. Né? Ali, tem uma diferença entre você bater o dedo e você quebrar o dedo. É a mesma coisa ali com a gente. E, primeiro, você entender que vai haver dor. Nesse crescimento, nesse processo, tem um preço. E um dos preços é a dor. Quando você é um atleta de alto rendimento. Só que tem níveis de dor. Então, só de cirurgia, eu operei 11 vezes na minha carreira. Eu tive 18 anos como atleta e 11 vezes eu operei. Operou? Operei 11. E o mesmo local, quantas vezes? Por exemplo, joelho. No joelho esquerdo, 6. No joelho direito, 6. 6 vezes no joelho esquerdo, 3. E tornozelo. O que eu lembro é o tornozelo, assim, joelho. E fiz ligamento. Espera aí, esqueci. Tendão de Aquiles. Que foi a primeira que eu fiz. O que aconteceu com o teu tendão de Aquiles? Eu tive uma ruptura de 80% no tendão. E aí eu operei.
Foi a primeira vez que eu operei. Eu tinha, eu acho que 14, 15 anos. Foi a primeira Pulava vez. 16 metros de altura, aí caiu o tendão. E não sabia cair direito muito bem ainda, às vezes observei o impacto. Então, essa ligação do atleta com a dor, o nosso limiar de dor ele é muito alto. E o atleta tem que ter esse limiar de dor muito alto, porque senão ele não sobrevive. Se você reclamar a cada dor que você tiver, desculpa, vai fazer outra coisa. Sim. Você não pode estar aqui, né? Se você é um atleta que está na seleção e você se incomodar com qualquer dor, você não vai sobreviver, né? É tubarão que tá ali, gente. Só tubarão. Né? Ou você vai e enfrenta ou você não sobrevive. Então tem essa questão da dor. Eu tenho um estiramento muscular, eu tenho uma dor de contratura, né? Que vai doer, claro, que vai interferir no treino, mas essa dor, ela me possibilita de treinar ou ela me impossibilita de treinar? Então, esse olhar. E eu sou uma pessoa também que eu sou muito movida a desafio. Então, a questão de vencer a dor pra mim é muito bom essa sensação. Pra mim, sabe? Quando eu tenho uma coisa assim que é muito difícil, eu consigo fazer, é uma dor, tipo, eu consegui, fiz com aquela dor, eu nem sei como eu fiz, mas eu fiz. Por exemplo, quando a gente foi pro Mundial em Stuttgart, eu tava com meu pé quebrado já fazia 4 meses. E aí eu competi no PAN, com o pé quebrado, porque eu quebrei em maio. Competi no PAN com o pé quebrado. Luxei o outro pé no PAN. Você competiu eu quebrei com o pé quebrado? Tava com um quebrado e um luxado no PAN. Competi no PAN. Quantos pés você tem, meu? Só dois. Só dois. Se um tá quebrado ou tá luxado, como é que corre, Sim. Sal? Deve ter quantos pés? Tem os pés que todo mundo tem. Acho que a diferença é a vontade que você tem de estar ali dentro. É só tapa na chinela, na cara. Toma, tapa na cara, galera. Chinelo. Ai, meu Deus. Entendeu? E aí você decide. E é uma decisão muito sua. Eu quis estar lá. Tipo, às vezes a gente teve muitas questões agora com essa questão das dores dos atletas. E com a questão mesmo dos treinadores sobre pressão em cima do atleta. Não existe uma pressão maior do que o próprio atleta em cima dele. Não existe uma pressão maior do que você saber que você é muito bom e você desistir. Não existe uma pressão maior do que você ir para uma competição, saber que você podia dar mais e você não dá. Né? As pessoas não sabem, mas você sabe. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode. E às vezes a gente nem sabe o que a gente não pode, o que a gente pode fazer. Às vezes a gente não sabe mesmo. Essa questão da dor mesmo, eu acho que a dor mais doída, como eu falei, essa do Mundial do pé, quando eu competi no Mundial em Stuttgart, que foi pré-olímpico também, eu lembro que até pouco tempo atrás, quando eu lembrava da dor, eu já tinha vontade de chorar até. Uau. Assim, o nível de dor hearts, assim, tipo, que eu não conseguia nem compreender. No dia da competição, eu não conseguia andar, mas eu competia, fiz solo, e a gente pegou a final por equipe ainda, e eu fiz solo de novo. Eu não aqueci, eu subi e fiz. Como? Né? Não sei. Mas eu fiz. E a dor era muito grande. Muito grande de verdade. É uma dor, assim, absurda. Já tive outras dores. Já quebrei dedo. Já, como eu falei, imagina, 2 meses depois da cirurgia de joelho, treinando. Doía, inchava. Mas não foi igual. Não foi a mesma coisa. Sim. Né? Já vi, tipo... E isso não é uma particularidade minha. Falei da questão do pé quebrado, mas isso muitos atletas fazem. As pessoas só não sabem. Né? O que tá por trás de tudo aquilo ali. Às vezes a pessoa vê os atletas, tipo, inteiros ali e você não sabe. Quando você vai pra trás do bastidor, todo mundo com gelo, todo mundo quebrado, todo mundo andando com muleta, agarrado no amigo. As pessoas não veem isso, né? E a gente também, eu acho que quando a gente tá naquele momento, a gente também não vê. Dentro da arena, dentro da... Lembro que do Mundial, quando foi no Mundial, esse de Stuttgart, a ginástica tem 2 ginásios, né? Um ginásio de aquecimento e um ginásio de competição. E entre esses ginásios tem um corredor, normalmente, que você faz. O momento todo do corredor eu chorei. Chorei porque eu já sabia que ia doer, sabe? E chorei. Tanto que eu não tomei nem maquiada na competição. Aí chegou na porta, o Oleg olhou pra mim e falou: certo, agora você precisa parar de chorar. Juro, fez assim, ó. E a gente entrou. Como você faz isso? Né? Ó, cara, tô chorando agora. Você é incrível, cara. Sabe? Mas eu acho que não é eu acho que isso é da pessoa. Quando eu digo da pessoa, você mesmo teve dores, né? Você fala disso, a gente fala disso. As pessoas, elas veem o atleta é um ser humano, a gente também tem medo, a gente também tem dor, a gente também tem cansaço. Mas a nossa vontade de estar ali é tão grande.
Pô, pra você construir isso, pra vocês construírem isso, foi fácil? Não foi fácil, né? Você abdicou, você sentiu dor. E aí vai da dor mais simples à dor mais extrema, né? De deixar família, de deixar amigo, de deixar balada, de deixar... O que é importante pra você? Qual é a dor que você vai deixar de sentir, de ouvir, pra você conseguir o que você quer? Entendeu? Cara, o podcast, as pessoas choram, cara. É incrível, cara. É demais, meu. É que a gente tá falando da pessoa, você não tá falando só de um estereótipo que as pessoas criam, sabe? De um nome. Você tá falando... Que tem por trás, da essência. Que tem por trás, porque quando você fala da essência... Eu cheguei aqui, eu falei pra você, você perguntou, você me conhece? Eu falei, sim, mas eu quero te conhecer. Pra eu conhecer você, só você me contando. Não adianta eu ler num livro. Não adianta eu ver alguém falar de você. Porque eu preciso, pra eu ver você, eu tenho que conhecer você. Tem que olhar você, e tem que ler você, e entender você. E quando a gente começa a falar da gente, da pessoa, não só do atleta, não só do nome, ou de empresário, enfim, tem uma pessoa ali atrás. Com certeza. Não tem só aquele super-herói que as pessoas veem, entendeu? Existe um ser humano ali. E esse ser humano, ele tem medo, né? Ele tem suas fraquezas, né? Ou, na verdade, as suas realidades, que são muito importantes de você entender ali por trás de tudo isso. Tua relação com o teu treinador foi linda, né? Eu tenho uma relação muito boa com todos os meus treinadores. Porque ele chega e fala, tá bom, agora é hora de parar de chorar. E você, ok. Tipo, que relação bonita. Eu sempre tive uma relação muito boa com todos os meus treinadores. Eu tenho até hoje com todos eles. E um respeito, e uma admiração, e uma gratidão que não tem como eu falar ou expressar. Tudo que eu construí como atleta e como fora também, eu devo muito a todos esses treinadores. Eu tive 3 que foram muito especiais na minha vida, né? Que foi o Oleg, que foi 4, né? A Cleusa. Oleg é o quê? Húngaro? Ucraniano. Oleg. A Cleusa, que foi que me descobriu. A Adriana e o Kiko, que me formaram um atleta. E o Oleg, que me lapidou. Essas 4 pessoas na minha vida, como treinadores, mudaram a minha vida, né? Mudaram a minha oportunidade. Então, eu tenho uma gratidão muito grande e uma confiança muito grande neles. Aquela confiança, assim, e eu acho que isso era recíproco também com a gente. A situação mesmo, imagina, o Oleg me levou pro Mundial sem eu treinar. Sem eu fazer série de solo no solo. Ele sabia que eu não podia fazer. E ele acreditou, ele sabia que ele podia contar comigo, sabe? Então, ele me conhecia a tal ponto de saber assim, não, ela vai fazer. Ela vai fazer, ela vai chegar lá e ela vai fazer o que ela tem que fazer, porque ela é ela, entendeu? Eu conheço ela e eu tenho credibilidade, essa pessoa tem credibilidade comigo e tem a minha confiança pra eu colocar minha mão no fogo por ela ali, entendeu? E essa troca, ela é muito importante, essa troca de você, um líder e um liderado, no caso ali eu era liderada porque ele era meu líder e a Adri, enfim... É muito importante você ter essa credibilidade, você confiar às cegas, às vezes, né? A pessoa te falar e você falar, ok. E naquele momento mesmo dali, do Mundial, ele sabia que eu precisava chorar, ele sabia que eu precisava esbravejar, ele sabia. Mas ele também sabia que eu não podia entrar ali chorando, né? Eu sabia e ele sabia, porque eu poderia também entrar aí, mas eu sabia, eu também não queria demonstrar isso. Lógico. Não queria mostrar, sabe? Então também tinha isso. Eu falei, não, gente, eu tô aqui. Eu topei tá aqui. Pô, se eu vou tá aqui, eu vou tá aqui. Então vamos lá. Depois a gente chora, depois a gente vê como é que a gente anda, como é que a gente faz. Mas nesse momento eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou fazer meu papel. Cara, que incrível. Assim, minha percepção é... Bom, eu tenho 40 anos, né? Eu sou de 81. Fiz 40 anos mês passado. Então a gente é mais ou menos... A gente é da mesma época. Eu te vi competir e eu estava competindo. E eu vou te falar a minha percepção. Minha percepção... como um cara do esporte, mas que não acompanhava ginástica olímpica da maneira como eu acompanhei depois de você, era assim, pum, você apareceu no Jornal Nacional, cara. Tipo assim, Daiane dos Santos, campeã mundial, fazendo um salto improvável, tal, e ela faz e aí eu lembro da isso ok, e o brasileirinho, e a música, e aquele que foi lá, e ela, e aí você sorrisão, um sorriso, aquele negócio e tal, e aquele salto, que ia até a estratosfera, aquele negócio... Minha percepção assim, cara, você ficou famosa. Fama, Globo, TV, Jô Soares, Faustão, programas. Como é que foi isso? Como é que você lidou com a fama?
Eu quero saber a Daiane lidando com a fama. Veio patrocínio, veio o clube, veio o dinheiro, veio revista, veio glamour, veio confusão, veio dúvida. Porque eu já entrevistei uma pessoa, não em podcast, mas um bate-papo, que é o Honorato, do judô. Sim. E o Honorato me falou isso. Ele falou, Joel, eu tava lá, tava treinando, e aí em Sydney eu fui vice-campeão olímpico, e aí minha cabeça bugou. Eu entrevistei o Edivaldo Valério, que em Sydney ele foi medalhista com os caras da natação. Ele falou, e de repente eu fiquei famoso, ganhei dinheiro, fama, e eu não soube lidar. Isso aconteceu contigo? Eu acho que esse reconhecimento over é difícil no começo, não é fácil. No caso mesmo do que aconteceu comigo, eu já tinha tido resultados e, tipo, na minha cidade eu já era conhecida, né, em Porto Alegre, algumas pessoas, porque eu já tinha tido resultado no PAN, em Winnipeg, então já tinha tido uma coisinha, mas nada foi igual do que quando eu voltei do Mundial. Eu era conhecida no meu meio, isso, mas não para todas as pessoas, não para o Exatamente. Brasil inteiro. E quando a gente voltou, eu lembro que eu ligava para minha mãe, porque a gente estava nos Estados Unidos, no caso do Mundial, e depois que a gente foi para o Mundial, a gente foi pra Disney. Então a gente não acabou o Mundial, a gente veio. Acabou o Mundial e a gente ganhou de presente. Nós iremos pra Disney. As meninas, os meninos, todo mundo foi pra Disney. Ganhou da seleção? Ganhamos da coordenação, da seleção. Fomos pra Disney e tal, não sei o quê. E minha mãe, quando eu falava com minha mãe dizia assim, ó, Daiane, você não tem noção de como o Brasil tá. E aí a gente ficava assim, tá bom. Tá bom, que legal. Aí eu falava pra minha mãe, tá, mas... É minha mãe, né? Não, eu dizia coisa assim, de mãe. Tá, mas como assim? Aí ela falou, e a gente já tava fazendo entrevista, tudo, só que nessa época que a gente foi pra Disney, a gente não ficou gravando, não teve entrevista. Isso que a gente tava como repórter junto, então tinha uma coisa ou outra. E aí minha mãe falava, Daiane, você não tem noção, a coisa tá demais, tipo, é uma coisa, não tem como eu te explicar, ela dizia, é uma coisa muito... Ela falou, o que você fez pro Brasil foi muito importante. Eu falei, mãe, como assim? É uma medalha, sabe? Assim, como assim? É uma medalha? Que legal. Eu falei, nossa, que legal, que bom, você quer... Quando eu cheguei no Brasil, e tava aquela coisa daquele tamanho que, tipo assim, chegou, tem que sair por trás do aeroporto, e não pode sair pela porta da frente, e tem um monte de gente... Eu falei, gente, ei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não tá normal, o que aconteceu? Aí minha mãe e meu pai, eu lembro que eles estavam no aeroporto, eles vieram, eles conversaram comigo, falaram, Daiane, o que aconteceu agora é que o Brasil todo conhece, o Brasil inteiro conhece você, né, o seu resultado, e foi difícil de entender isso no começo. E eu acho que não só entender, mas conviver com isso é difícil no início, porque muda muito, muda a sua vida assim... Eu sempre tive, e eu tenho uma ligação muito forte com pessoas normais. Normais que eu digo, que trabalham, que estudam, né? Que não são, às vezes, do nosso meio. E isso era difícil pra mim, às vezes. Eu quero ir numa festa, sei lá, na esquina. Não dava. Eu quero ir de ônibus com os meus amigos que andavam de ônibus. Não dava. Entendeu? Então, um outro lado de tudo isso, tudo que você faz, todo mundo tá olhando o tempo inteiro, né? Você já tem essa responsabilidade como uma atleta, né? Do que as pessoas vão olhar de você. Sim. E eles sempre esperam que a gente faça coisas extraordinárias, né? Mas como eu falei, a gente é um ser humano. Então, tudo isso era muito louco pra mim. Muita entrevista, muita matéria, muito patrocínio. Eu tive... ótimos patrocinadores, eu não tive muito. As escolhas que a gente fez, eu falo sempre a gente, porque eu trabalho com outras pessoas que cuidam. Você já tinha uma equipe? Eu já tinha uma pessoa que cuidava, que cuida até hoje das minhas coisas. É mesmo? Sim. E ele é minha parte legal. jurídica, e ele cuida das minhas coisas desde 99. Uau. Desde o Winnipeg, ele cuida dessas questões burocráticas pra mim, enfim, de patrocínio, enfim. E começou a ter muita oportunidade, muito patrocínio. A gente fechou aquela época que eu tinha patrocínio exclusivo com uma marca. Só uma marca. Então, eu recebi muito bem. Certo. Tive retorno financeiro muito bom. Durante a minha carreira, depois de toda essa ascensão, eu sempre tive um resultado muito bom financeiro, né? Acho que hoje a gente tem também um esporte com vários benefícios esportivos que a gente tem um resultado financeiro bom. Depois, óbvio que você já tem um resultado. Antes do resultado, não, né? Depois. Tudo bem que você precisa do financeiro para ter o resultado. Exatamente. Né? Mas você não tem. Você tem depois. Então, eu tive um retorno financeiro muito grande. E o carinho das pessoas também, né? Então, as pessoas, elas tinham um carinho muito grande
por mim, assim, e demonstravam. E aí tinha umas situações que pra mim era surreal, sabe? Assim, das pessoas me verem desmaiarem. Eu não entendia mesmo. Eu achava estranho. A pessoa desmaiou? Uhum, de ter crise de choro, Uau. sabe? E aí eu ficava meio desconcertada, porque tipo, eu não falei, gente, o que eu faço? Né? O que eu faço? Levanta aí, pô. Não, e aí você fica assim, pelo menos pra mim foi assim, né? Tipo, não sabia que você abraçava, Sim. não sabia se você falava. Normalmente eu falava, tá bom, não precisa chorar, fica tranquila, ou só abraça. É uma situação um pouco diferente. E a gente não tá preparado. Entendeu? Quando eu cheguei, não tava preparada mesmo. Então foi difícil mesmo. Foi difícil porque. Não digo nem da cobrança das pessoas, eu digo você entender aquilo ali tudo, sabe? Foi bom? Foi. Parece muito. Você falando só. Parece Não, muito. é que não, você- foi muito bom. Você mostrou que é difícil, eu entendi. É bom ser famosa? É bom ser famosa. É bom ser reconhecida. Daiane! Uau! Eu acho que tudo. A gente faz as coisas. E é muito legal quando a gente tem esse reconhecimento das pessoas. Aham. Né? É muito legal quando as pessoas notam o nosso trabalho, notam o nosso esforço, torcem, vibram, choram. É muito bom. É bom. Até porque tudo que a gente faz, não faz só pra gente, a gente faz para as outras pessoas, né? Uhum. Isso, quanto atleta, a gente tem pelo menos uma noção muito grande disso. Né? Isso atinge as pessoas de uma forma muito peculiar, assim. Então, a gente precisa ter essa noção. E é muito bom. É muito bom você... Quando eu vejo as pessoas falam assim, nossa, eu orei muito por você, eu oro muito por você, eu torço muito por você, nossa, que você continue sendo uma pessoa iluminada, que você continue dando bons exemplos. Porque eu acho que, antes de você ser um atleta, você é uma pessoa. E todas as pessoas querem ser, pelo menos as que eu conheço, boas pessoas, positivas pessoas, pessoas que contribuem com a vida das outras pessoas. E então acho que não tem coisa melhor do que você poder olhar pra você e dizer assim, pô, eu sou uma pessoa legal, sabe? Eu sou uma pessoa legal com as pessoas gostam de mim, as pessoas têm esse sentimento. Eu vou dar um exemplo agora de uma situação que aconteceu até que me tocou muito. Uma vez eu tava no shopping lá em Curitiba. E eu no shopping, tal, lá passeando, tal, no shopping, e entrei numa loja. Entrei na loja e o pessoal da loja fechou a loja. Então ficou só eu lá dentro e umas amigas. E a loja fechada. Uhum. E nisso, daqui a pouquinho, bate uma mãe no vidro. Aí a mãe, posso falar com a Daiane, não sei o que, aquela coisa. E aí a moça falou, eu falei, não, pode, deixa ela entrar, pode. Aí ela entrou. Ela entrou, ela me xingou. Me xingou muito. Tipo, por quê? Agora que ela falou assim, nossa, meu filho, ele tem 7 anos, ela me falou. E ele adora você, ele é apaixonado, ele adora ginástica, ele vê todos os seus vídeos, ele vê suas competições. Mas você foi uma grossa com ele. Por que você não falou com ele? Você não olhou pra ele? Eu falei, mãe, quem é seu filho? Não interessa, não sei o quê. O que aconteceu? A criança, ela não chegou em mim, ela não falou comigo, entendeu? Ela me viu de longe e ela não veio até mim, não veio falar comigo. E a mãe, óbvio, né, tomou a dor do filho, porque o filho ficou chateado, ficou triste, e aquilo me tocou de um jeito. E eu fiquei assim, caraca. Aí ali eu entendi que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, sabe? Que era uma coisa que pra mim é importante, não agradar, mas acho que é difícil você... não dá atenção, sabe? Que nem a questão do fã mesmo, do fã, da pessoa que gosta do seu trabalho, que elogia, que tá ali, ou que critica, né? Porque conhece também. É muito importante. É importante a gente ouvir essas pessoas. Assim, claro que você tem que filtrar e você tem que se conhecer e entender, né? Não vai poder ouvir tudo que todo mundo fala. Também não. Mas aquele momento pra mim foi muito tocante. Primeiro, eu era uma criança, né? Ali, a gente tem esse público infantil muito forte. E a situação como foi. E eu falei assim, e eu ficava assim, gente, eu não acredito. Eu fui embora depois. Eu fiquei em casa, fiquei refletindo. Falei, cara, mas ele não veio. Eu falava assim, eu falei pra minha irmã, mas ele não veio falar comigo. Ele não falou comigo, ele não pediu. E a mãe não me deixou falar, sabe? Ela não quis saber, ela só... E eu falei, gente... E aí a minha irmã falou isso pra mim. Ela falou, Daiane, você tem que entender uma coisa. Não vai ser a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Não vão ser todos que vão gostar de você. Vai ter vezes que você vai... ouvir coisas que são verdade, vai ter vezes que você não vai ouvir, vai ter vezes que você vai ser machucada, e tudo isso você vai ouvir calada. Uau! E é verdade, porque a gente, nessa posição de pessoa pública, as pessoas não veem o nosso lado às vezes, que nem sempre a gente tá certo, mas
Nem sempre a gente tá errado. Por exemplo, se uma pessoa vem e te ofende, te xinga. Se você xingar ela no mesmo nível que ela te xingar, ninguém vai falar que ela te xingou. Vão falar que você xingou, né? O Jota chegou aqui, falou e falei, fez isso, fez aquilo, meteu o dedo. Mas ninguém viu. Né? Mas aí ninguém vai falar, nossa, aquele Jota, eu sabia, porque não sei o quê. Só que a pessoa não viu o que tem atrás. A pessoa não viu que essa pessoa te xingou, que ela te bateu, né? Que ela ficou fazendo coisas que te provocassem a ter uma reação, às vezes, volto a falar, de um ser humano. Sim. Né? Ou às vezes mesmo de você estar doente, de você estar cansado, de você estar com a sua família, né? De você estar ali e as pessoas querem sua atenção, mas o seu sobrinho, você que tem filho, seu filho também quer. Como é que você faz isso? Né? E aí você pega o filho, aí tipo, você tira foto, você dá autógrafo, mas seu filho corre e você faz o quê? Né? Você tá sozinho ali, aí você pega na mão, aí a criancinha tá lá, quer fazer, quer sair, quer divertir, quer ficar natural, quer ficar normal como qualquer criança. Entendeu? E você quer ser só você. Você só quer ficar ali só. Entendeu? Então, isso é difícil. É muito bom. Só que quando as pessoas elas têm a tendência de ver esse lado da fama, as pessoas elas só veem o lado do glamour, da beleza, né? Do dinheiro. Mas tem um outro lado, que é o lado que a gente precisa entender. Ônus e bônus. Tudo. E como que você vai lidar com isso? E eu aprendi a lidar com isso aos poucos. Minha família me ajudou muito, as pessoas no meu convívio mesmo me ajudaram muito a entender isso. A maturidade com o tempo me ajudou a entender isso, né? Ver até mesmo o carinho das pessoas, ver como isso é importante para as pessoas. Tentar ter um equilíbrio de como você consegue atender as pessoas sem passar do seu limite também, que eu acho que é o mais difícil pra mim, porque eu gosto muito de ter essa troca, sabe? Se a pessoa parar pra conversar comigo, eu quero conversar, eu quero sentar. Eu vou sentar com você, eu vou sentar com o cara no cordão da calçada. Porque eu gosto mesmo de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar, gosto de perguntar da vida dos outros. Tá, mas o que você faz? Ah, mas que legal, sabe? E quando é criança, eu fico encantada, sabe? Eu quero ficar. E aí, a questão com fã mesmo. Às vezes você vai num lugar, num evento, e aí você tem um tempo X pra ficar com aquela pessoa, e aí você não consegue atender todo mundo. E aí você tem que dizer um não, né? Às vezes, desculpa, preciso ir embora. Nem sempre entendem, né? Ou você tá no aeroporto correndo atrasado pro voo, desculpa, não vou poder tirar foto. E as pessoas às vezes não entendem. Então, é uma questão de administração psicológica muito forte. E você tem que estar preparado, você tem que... É bom quando você tem um amparo que te ajuda também a você compreender isso, a te colocar com os pés sempre no chão e você conseguir administrar bem isso. Mas, eu falei... Parece que eu tô falando muita coisa negativa. É porque as pessoas veem um lado só glamuroso de tudo isso. E não tem só um lado glamuroso. E você convive com os dois lados, entendeu? E eu acho o máximo, que nem eu fico assim... Eu falo, gente, quando as pessoas me encontram, elas falam assim, cara, você mudou minha vida. Você não sabe. Quando você dançava aquele brasileirinho, eu dançava junto, eu torcia, eu sambava junto. Vamos sambar aqui comigo? E as pessoas fazem, eu acho muito engraçado. Aí a gente dança, às vezes eu consigo dançar, às vezes eu fico um pouco tímida, não danço, né? Porque, apesar de tudo, eu sou um pouco tímida, não parece? Eu senti mas eu sou... eu senti um pouquinho. Eu sou... É que, como eu falei... Até você se ambientalizar, isso, né? sabe? Assim, quando eu tô com os meus, eu falo, eu sou super assim. Mas quando eu não tô, eu sou mais contida, sabe? E aí, as pessoas falam, dança aí, faz uma estrelinha aí. Faz um duplo escarpado. É muito legal, sabe? As conexões mesmo que as pessoas falam, nossa, hoje meu dia foi de duplo escarpado. Quando o dia foi muito difícil. Ouvir isso é muito legal. É muito legal. É reconhecimento do meu esporte, é o meu reconhecimento como atleta, é o meu reconhecimento como pessoa. Isso é muito legal. A torcida das pessoas, a paixão delas, o amor por uma pessoa que elas nem conhecem, muitas vezes, sabe? Que elas me viram na TV, que nem... Eu sempre, quando eu olho mesmo os meus vídeos, assim, eu falo, caramba, eu era muito séria. Porque eu sou gaúcha, né? E também gaúcho tem essa coisa meio... E dentro do ambiente do esportivo, aquilo não é uma brincadeira não, né? É uma competição. Então, ali, eu tô muito séria. E até, às vezes, dentro da equipe mesmo. Por ser mais velha, às vezes, um espírito de liderança, né? Com aquela equipe ali, você ser uma líder. Então, às vezes, de cobrar, de afagar, de dar uma carraspana, né? O que é carraspana? Ou de ouvir. Quando você dá um cutucão, vai treinar, depende. Carraspana. Carraspana fala muito na luta. Vou anotar aqui, carraspana. Eu fui lá e dei... Uma carraspana. Uma carraspana, é com C ou com né? K? Não sei, eu sempre ouvi só. Escreve como você entender. Carraspana.
vai lá e fala, né? Porque precisa também. E não só de falar, da gente ouvir também isso. Então eu vejo meus vídeos e às vezes eu observo assim, nossa, como que as pessoas, né, têm essa conexão? Porque era muito séria às vezes. E muitas pessoas já me falaram isso. Muitas pessoas me falam, nossa, você é muito carismática, você é muito isso. Tipo, eu sempre gostei e tal. E tem muitas pessoas que me falam assim, nossa, agora sim, que bom, agora eu gostei de você. Porque antes eu não gostava muito. Já ouvi várias vezes, eu não gostava muito, porque você era muito assim. Eu falo, gente, eu tô numa competição. Pois é. Eu não vou estar o tempo todo. Entendeu? Eu tô no tananã no tablado. Só que tô ali no tananã e tô pensando, tem que fazer o salto, tem que fazer o giro. Tem um sorriso, mas é como um teatro naquele momento ali. Mas é uma situação que é um resultado muito grande, uma resposta de muita gente esperando. Então tem uma seriedade ali. E aí a resposta das pessoas que eu acho interessante. Nossa, eu sempre tive essa conexão. De pessoas que falam assim, nossa, não gostava de você. Ou de gente que fala mesmo, nossa, eu não gosto de você. Já ouvi, tipo, não, a Dani tá aqui. Não, não quero falar com ela, não gosto dela, não. E aí, tipo, a gente tá ali, sabe? A pessoa falou, você olha assim, o que você vai fazer? Você já teve alguma grande decepção na ginástica? Como assim? Algum acontecimento que te deixou triste, chateada, decepcionada? Não era isso que você esperava? Com alguém, com a confederação, com outro, com um amigo? Não, eu acho que eu tive uma situação com a ginástica, com o esporte, que pra mim foi difícil. Acho que foi a mais difícil de todas. Que foi a questão do meu doping. Porque, na época, eu não tava dentro da ginástica, tava fora, tava no meio da... Depois de 2008, eu fiz uma cirurgia no meu joelho, fiz uma osteotomia. Tá. Sabe o que é? Não. Osteotomia. É tipo uma lesão induzida. Eu tenho uma marca aqui. Caramba, Daiane. Eles fazem uma lesão induzida. Todas aquelas lesões que eu tive antes de 2008 e de recuperação rápida... Bom, pra quem tá ouvindo aí, tá, pessoal do Clubhouse, a gente tá falando de quantos pontos aí, Daiane? Que você mostrou pra mim? Sei lá. Mas é uma centopeia. É uma centopeia, é uma cicatriz. A minha irmã falou, por que eu você falei, falou caramba, eu acabei de ver uma cicatriz na perna dela aqui, eu achei grande. É grande. Tá, quando eu vi no dia... Pensa em algo grande, galera. Agora eu não sei o que é grande pra você, mas eu achei grande. Depois da cirurgia, quando eu vi, eu chorei muito. Eu não acredito que vai ficar essa marca desse tamanho. Mas em 2008, quando eu vim pro Pinheiros, e a gente fez um planejamento para Londres. Né? E eu tava nesse planejamento dos atletas. O Pinheiros tinha a meta de 65 atletas para Londres. E eu era uma dessas 65. Eu e a Laís. E como a gente teve muitas lesões, assim, e a gente não teve tempo normal para recuperar, que precisa. Se você puder fazer recuperação normal, que mais importante que a cirurgia é a recuperação depois, né? Com certeza. Faça. Né? Você acabou de operar o ombro que eu vi. Faça a recuperação, né? Faça a recuperação certa. Ouça o seu físico, ouça o seu médico. Não queira antecipar. Faça direitinho. Tudo isso resultou numa lesão no joelho, onde eu não tinha mais menisco, não tinha mais cartilagem. E o meu fêmur, ele tinha uma diferença de 15 graus. Então, ele estava cruzado assim. Então, estava o meu joelho e o meu fêmur cruzado assim. O que o médico fez? Ele quebrou meu fêmur e realinhou. E colocou uma placa. Peraí, o teu quadril tava mais afastado, esse ângulo tava assim, né? O fêmur mesmo. Tá. Ele tava assim, ó. Tava em X. Em vez de ele estar reto, tá bom. Pegando na articulação do joelho aqui, né? Peguei. A cabeça do fêmur aqui. Tava fora. Não, ela tava fora. E aí eu tinha dor no quadril. A própria aterrissagem mesmo, quando eu vejo, não tinha como fazer melhor, porque não tinha como. Não tinha pela questão da biomecânica, não tinha como, porque tava desequilibrado. Entendi. Tava assim. Então, ele teve que quebrar meu fêmur e realinhar. E aí, ele conversou comigo, né? O médico falou, vai demorar, não vai ser... Tipo, você não vai voltar em 1 ano, você vai demorar. E, na verdade, a gente não tem nem tempo pra você voltar. Caramba, eu falei, vambora, vamos lá. É que não tinha como eu continuar sem fazer. Okay. Não só eu, a Laís fez a mesma cirurgia. A gente tem no mesmo joelho, né? E a gente fez a cirurgia até juntas, as duas. Tudo junto, recuperação, tudo. E ele falou, beleza. Nesse meio tempo, tava recuperando, tal, né? Ia lá no clube pra fazer membro superior, preparação física no ginásio. Só que também eu era do ranking mundial. Eu tava entre as 8 melhores do ranking. E quando você tá nesse nível, você tem exames de doping.
né? Você tem que preencher lá um diário, você tem que falar tudo que você vai estar. Todos os lugares que eles podem te encontrar, eles chegam de surpresa onde você estiver, né? Você sabe, mas às vezes as pessoas não entendem. Eu passei muito. por isso em 2005, você tem que assinar tudo que você fizer, né, velho? Você tem que falar, você tem que mandar tudo certo, todos os telefones, enfim. Beleza, tudo ok. Tava lá, eu, linda, recuperando. Tive uma grande ideia de fazer um tratamento estético, né? Tá. Mulher, vaidosa, né? Fazer um tratamento estético. Nesse tratamento tinha furosemida. Ok. Né? Aí, tô lá fazendo meu tratamento e tal, tô um dia no ginásio. Chega a UADA pra fazer, né? Ação antidoping. Vamos fazer um xixizinho aí, Daiane? Beleza, vamos fazer um xixizinho aí. Fiz o xixizinho, normal, como sempre. Qual foi a minha surpresa? Acho que deu, 3 meses, eu acho, depois, um resultado positivo. E aí? E agora? Como assim? Como assim positiva? Positivo. Aí foi toda aquela questão. Conversar, entender, analisar. O que aconteceu? Aí eu fui entender. Aí, não, a furosemida não pode. Não porque ela colabora com o desempenho como atleta. E no meu caso nem ia colaborar mesmo, né? E mesmo se não fosse isso, porque eu não tava nem treinando, nem competindo. Mas ela é um mascarante. Sim. Ela ajuda a eliminar, né, conteúdos ali. Então ela entra como doping por conta disso. É um diurético, né? Diurético. Então, resultado positivo. E agora? Aí a minha cabeça foi assim, ó. Eu fiquei quase um mês sem dormir direito. Eu fiquei 2 semanas sem dormir. E ficava, e agora, gente? E o que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, eu não fiz isso, sabe aquela coisa assim? E aí até entender. E foi séria a coisa. Teve um júri, fui pra Lausanne, tive que defender, a gente juntou todas as provas, a gente mostrou. E, na verdade, tudo aconteceu por um erro. O clube mandou, o meu desligamento da seleção, eu já estava desligada, o clube mandou meu afastamento, o órgão, nosso órgão de confederação devia mandar pra FIG, não mandou. Pra falar, pô, tô desligada. Tipo, ela tá desligada, ela não tá fazendo. Tipo, ela não tá treinando, ela não tá nem na seleção. Porque naquela época eu saí da seleção. Sim. Na verdade, a seleção terminou em 2008. E voltou depois. Aí a gente ia ter que fazer teste pra entrar. Tanto que a gente fez teste, eu e a Laís, em 2011, depois quando a gente voltou. E eu tava desligada da seleção. Então, teve esse erro. Mas assim, teve esse erro e também teve o meu erro ali, né? Qual foi o meu erro? Meu erro é de não saber uma substância que tá sendo ingerida dentro pro meu corpo. Esse foi meu erro. E realmente, paguei pelo erro. Fui pra Lausanne, teve julgamento, além de pagar uma paulada de advogado e... passagem, hospedagem, tudo, né? Tem todo o constrangimento, toda a questão de você ter que ir lá e mostrar que você não tá sendo desonesto. E a minha cabeça virou um 8. Porque eu falava assim, eu não acredito. Eu falava, o que minha mãe e meu pai vão pensar? Eu falava, o que meus amigos vão pensar? O que o meu meio vai pensar? Gente, não é possível, eu não acredito nisso, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Umas coisas assim. E aí, digeri isso, minha família sempre muito do lado, os treinadores, clube mesmo, a gente conseguiu administrar bem e conseguiu falar a verdade, né? Não tinha uma outra questão pra falar. Gente, realmente, cometi um erro, né? Achei que eu podia, tipo, ser uma mulher normal, mas o que me mostraram? Você não é uma mulher normal. Você não é normal, você é uma atleta. Sim. E foi exatamente isso que eu ouvi lá em Lausanne. Que eles entendiam, no júri, tudo, eles entenderam. A gente levou as provas, a cirurgia, levou tudo. E eles disseram, não, Daiane, a gente entende super, a gente entendeu que você não foi desleal. Mas o seu caso serve de exemplo para muitos outros casos. Se a gente não punir, certo? Muitas outras pessoas, isso pode abrir um precedente para outras pessoas que tem uma intenção realmente de serem desleal com o esporte para fazerem isso. Sim. Então eu recebi uma punição, levei 5 meses de castigo, né, de punição. Não interferiu pra mim, porque eu não tava treinando, não podia treinar. Depois de passar dos 5 meses ainda, eu fiquei mais 1 ano e pouco ainda sem treinar. Isso foi em 2009. E aí em finalzinho ali de 2010, eu fui liberada pra começar a treinar membro inferior. Sim. Mais normal. E aí eu treinei, aí voltei pra seleção em 2011, fiz teste pra entrar na seleção, porque eu não era da seleção. A gente passou, eu e a Laís, estávamos nós duas juntas fazendo o mesmo tratamento junto. E voltamos
E aí, em 2011, entrei na seleção. Em 2012, eu competi em Londres e parei. Qual o maior aprendizado que você tem desse acontecimento contigo? O maior aprendizado é que você precisa saber tudo que você está fazendo. Uau. E como eu falei, eu entendi ali que eu não era uma pessoa normal. Que a gente sempre... Eu falo muito, assim, que ser atleta é um trabalho 24 horas. E realmente é um trabalho 24 horas. É um trabalho 24 horas que você precisa cuidar a todo instante. Você não pode tomar uma aspirina. Que nem as pessoas falam, tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina. Não pode. Não pode. Aspirina é doping. Não pode, né? Então, tem muito... Só de substâncias, é 1.500 substâncias. 1.500. Quem em sã consciência vai lembrar de 1.500? Ninguém. Mas a gente tem um amparo médico, muitas vezes, né? A gente tem aquele livrinho ali. Naquela situação que eu tava, eu não pensei mesmo, né? E aí, a reflexão é, você tem que ter cuidado com tudo que você faz. E não só porque você é um atleta. A gente tá vendo muito isso agora, né? Essa questão do padrão de beleza, né? Que você tem que ter. E a mulherada mais ainda, né? Que a gente tem que ser perfeita. Não pode ter celulite, não pode ter estria, não pode ter gordura, não pode ter isso, tem que ser sarada. Não pode ser forte demais, nem magra demais, nem gorda demais, não pode nada. Isso fica muito, né? E aí, esse cuidado de você saber, ali naquele momento, que nem era um diurético, mas e se fosse uma coisa que pudesse mexer no meu corpo tão forte que eu pudesse morrer? Quantas pessoas fazem isso? Dessa mesma forma. Né, fazem um tratamento estético, tomam um remédio, não sabem o que tem na composição. Sim. Não é só porque eu sou uma atleta, é porque eu sou uma pessoa e eu preciso cuidar da minha saúde, que foi exatamente o que eu vi lá em Luz. Você não pode esquecer. Naquele caso, eles disseram, você não pode esquecer, você é uma atleta. Dentro ou fora do ginásio, você é uma atleta. E você tem que saber. Você tem que saber o que você toma, você tem que saber o que você injeta, você tem que saber, como você falou, tomei na minha cara. Mas, poxa, uma baita de uma lição, né, que você carrega... quanto tempo tem isso? A gente tá em 2008, 18... 13 anos atrás, né? Tô certo? Tô certo. 18, 21. 13 anos atrás. Você tá contando isso aqui. Sabe uma pergunta que eu coloquei aqui pra gente já meio que encerrando? Quais são os aprendizados do esporte que você trouxe pra tua vida? Porque agora você não é mais atleta. Você é uma professora, você é uma pessoa que cuida, tem projeto social, você tem uma baita responsabilidade. Eu sou uma influenciadora esportiva. É isso. Você é uma influenciadora digital. Estamos no caminho. Mas assim, o que você trouxe pra vida, pra influenciar as pessoas no esporte? O que você consegue fazer um paralelo no esporte como na vida? Acho que tudo que eu aprendi no esporte. O que a gente vive no esporte é o que a gente vive na nossa vida real. Todas as lições que eu aprendi no esporte, ganhar, perder, autorresponsabilidade, você ter disciplina, ter dedicação, você ter espírito de liderança, né? Antes de você ser líder da vida dos outros, seja líder da sua vida. Então, tudo isso eu levo pra minha vida normal. Todas essas lições e os exemplos que eu tive, até mesmo essa questão mesmo de dor. Às vezes, quando tem alguma coisa muito difícil para fazer, uma meta muito difícil para atingir, né? Até mesmo no projeto, quando a gente tem um desafio muito grande, porque hoje eu tô vivendo novas carreiras, né? Sim. E é um desafio muito grande. É tudo muito novo, não é o que eu fiz, não é o que eu vivi durante 18 anos, entendeu? Eu tô fora da minha zona de conforto, entre aspas. Tá zona do conforto. Eu não sou uma especialista nisso, eu quero me tornar uma especialista nisso. Eu tô buscando isso, mas eu ainda não sou. Então, tudo que eu aprendi dentro do esporte, eu levo pra minha vida normal, né? A questão mesmo das dores, eu falo assim, cara, já competi com o pé quebrado, isso aqui, fazer fichinha. Olha sabe? Que legal isso. Então, já a questão mesmo da família, né? Uma situação que pra mim era bem difícil no meu começo, eu sempre fui muito apegada com a minha família, eu sou. E ficar longe da minha família era um dificultador pra mim muito grande. Tanto que o primeiro ano de Curitiba, assim, eu chorava muito, né? Ia todo final de semana pra casa, todo final de semana, o treino acabava meio-dia, 1h30 eu pegava um voo, eu saía suja de magnésio, como eu tava, eu só botava uma calça e comia na minha casa, em Porto Alegre. O voo é 1 hora. Então, almoçava em casa, ficava até domingo, último horário, pra voltar. Sim. Entendeu? Então, tudo isso, essa questão de maturidade, você aprender a enfrentar essas coisas sozinha, né? Os seus medos sozinho, lidar com isso. Tudo isso que eu aprendi dentro do esporte, eu levo pra minha vida. É o que você faz, né, Jota? Leva essa experiência para as pessoas e que as pessoas consigam ter essa conexão que aquilo não é só para atleta. Não é. Que aquilo é para todas as pessoas. É isso aí. Todas as pessoas deveriam ter
paixão pelo que fazem, ou se não tem paixão, entender que aquilo naquele momento é importante de ser feito, né? Então, é tudo que você é como atleta, você transfere para sua vida normal também. Ô Dai, me diz uma coisa, pra onde você tá indo agora? Como é que tá teus projetos de vida? O que você tá fazendo com a molecadinha, com os esportes, com os projetos que você tá atendendo? O que você quer realizar agora? Eu acho que, como eu disse, eu sou movida a desafios. E a gente tem, acho que, ciclos na nossa vida. E eu queria muito ter um projeto social, né? Era um desejo que tinha muito grande. Falar, quando eu parar de fazer ginástica, eu quero fazer isso. E hoje a gente tem o Brasileirinhos, que é uma realidade, né? De trabalhar com crianças, agora é aqui em Paraisópolis, mas a gente já teve no Maranhão, já teve no Rio de Janeiro. E a gente vai abrir um núcleo novo agora em Aricanduva, de poder levar essa mesma oportunidade que eu tive como atleta, de ser construída, de ser formada como uma cidadã do bem, sabe? Essa é a minha missão dentro do Brasileirinhos. Essa é a nossa missão. Que nome massa, velho. Assim, Tudo a ver. A gente mostrar esse outro lado do esporte, porque quando as pessoas elas veem o esporte, elas só veem a competição, elas só veem a medalha, só veem o título, só veem o atleta. O esporte ele é muito mais que isso. Ele é uma ferramenta de transformação incrível, né? Uma ferramenta que você pode levar até as pessoas para elas se descobrirem e se transformarem. Perfeito. A gente está fazendo isso com criançada de 6 até 17 anos. Então, desde pequenininho até os maiores, assim, meninos e meninas. Então, a gente já tá fazendo isso. Já estou fazendo isso e de todos os trabalhos que eu faço, é o meu trabalho que eu mais amo, sabe? Eu amo fazer isso, eu amo estar com as pessoas, eu amo... E eu vivo o projeto, eu vou no projeto sempre. Eu conheço os pais, eu conheço as crianças, eu escolho os professores, eu faço... Eu tô ali. Uhum. E essa era a minha ideia de ter projeto. Não era só ter o nome do projeto. Com não era certeza. só ser o meu projeto. Eu viver o projeto mesmo. Eu gosto disso. E gosto dessa proximidade, dessa compreensão. Até mesmo para eu entender como eu fui abençoada com tudo, sabe? E como o que eu vivi pode servir para outras pessoas. E cada um encontrar o seu jeito ali, mas as lições que eu tive, das pessoas que trabalham comigo mesmo, levar isso para a realidade de uma criança que não tem isso em casa, esse apoio familiar mesmo, esse olhar de você ter um exemplo positivo dentro da tua casa. A gente sabe principalmente que dentro das comunidades, que é o público que a gente mais atende, não só de comunidade, a gente tem um público, a gente fala muito sobre, que foi outra lição que eu aprendi dentro do projeto. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu falava muito, eu quero atender criança carente, quero atender criança carente. E quando eu entrei no projeto no Maranhão, e eu já tava com o projeto aqui, e eu ficava, não foi Maranhão, foi Mesquita. Eu quero atender criança carente, não, eu quero atender só criança da comunidade, criança carente, 2014. Aí uma mãe chegou pra mim e falou assim, Daiane, meu filho também é carente. A criança estava numa escola particular, entendeu? Meu filho também é carente. Ele é carente de oportunidade também, porque eu como mãe... Não, mas é verdade. Ele é carente de oportunidade. Eu como mãe, eu me desdobro para pagar uma escola particular para meu filho. Uau. Essa criança só estuda na escola particular porque ela é bolsista. Uau. E outra situação que eu vi muito, que os pais me disseram, tudo bem, o meu filho é uma compreensão que os pais tiveram e me trouxeram. Todos nós somos carentes de alguma forma. Alguns financeiro, alguns emocional, alguns de apoio. Então, que criança carente a gente quer atender? Qual é essa criança? Essa criança, ela tem um valor ou não? Qual é a carência? O valor dela é em números ou o valor dela é qualitativo, que a gente não consegue mensurar, entendeu? Então, o projeto hoje a gente faz isso. E a gente atende crianças carentes de todas as formas. E é o meu melhor trabalho. Tenho a experiência também de levar, através que foi uma abertura nova de oportunidade sobre a questão também de ser comentarista, de levar essa paixão e essa emoção e tudo que a gente viveu dentro do esporte para as pessoas, através das palavras, onde eu falo que minha missão é fazer as pessoas se apaixonarem pela ginástica, pelo esporte, né? Essa paixão que eu tenho que replicar para elas e elas têm que entender, é um bumerangue, né? Vai, mas tem que voltar também. E fora isso, ser uma gestora, que também foi uma questão que eu descobri, que eu amo trabalhar com as pessoas, com mas certeza. Eu entendi também que eu não sou uma treinadora, porque eu não seria a melhor treinadora, e também eu tenho isso. Tento sempre, tudo que eu vou fazer, eu tento sempre fazer o meu melhor. E eu acho que muitas pessoas me perguntaram até sobre essa questão de treinador. E ser treinador é um dom. E eu acho que eu não tenho esse dom.
de passar. Eu entendi isso quando eu fiz estágio, né? Que no estágio, eu lembro que eu tava treinando uma menininha e eu queria muito que ela fizesse. Ela era muito boa, sabe? Eu fiquei assim, com uma gana, com uma fome. Eu ficava assim, faça isso. E ela, não. E ela chorava. E eu não sei o quê. E eu ficava enlouquecida. Eu ia pra casa e falava, mas por que ela não quer? Como que pode? Ela é um super talento. E a criança não queria. E ela era novinha, ela tinha tipo 11, 12 anos. E ela não queria, eu ficava inconformada, sabe? Aquilo. Eu falei, gente, como que ela não quer? Ela tem tudo, ela não quer. E aí eu entendi que ia ser muito difícil. Ia ser uma frustração pra mim. Não era frustração pra ela, mas era uma frustração pra mim como treinadora ela não querer. Entendeu? E aí isso foi difícil pra mim. Eu falei, não, eu não sirvo pra ser uma treinadora. Porque o treinador que não consegue compreender o seu atleta, ele não vai ser um bom treinador nunca, né? E aí eu falei, não é aí. Não é a minha área mesmo. E eu me encontrei muito na gestão esportiva, na questão mesmo dessa troca, né? Dentro do que eu vivi dentro do esporte, palestra corporativa, enfim, né? Olha, eu vou te falar, foi maravilhoso isso aqui pra mim. Maravilhoso. Agora, eu vou enviesar aqui, né? Teve duas coisas que você falou que foram pra mim. Não, eu não nasci com talento pra ser campeão, não. Diferente de alguns, nem todos são assim. Eu me apaixonei pelo processo e eu tinha muita fome. E a segunda coisa que você falou, não, não dá pra ser treinadora. Não é aí. Não é aí. Cara, essa reflexão é tão profunda, porque é você ir lá ver e perceber que não é e falar, eu acho que eu não tenho chance aqui pra ser uma... Eu posso ir em outro lugar. Tem outra coisa aí? Você fala, gestora, peguei. Ah, carente, peguei. Como treinadora, se eu não conseguir entender ainda o sentimento dessa menina, então não dá. Isso foi de uma profundidade assim tremenda. Eu tô, acho que, sei lá, de frente de uma pessoa que você mostra a humildade de aprendiz, assim, me parece isso, assim, ser humilde pra... é difícil as mídias sociais pra mim, mas eu tô ali me esforçando, eu vou lá, eu vou tentar, eu vou começar, é uma zona de desconforto, mas eu vou tentar, foi isso que eu percebi, assim. E vai dar certo, vai melhorar, porque você não precisa estar apaixonada desde o começo. Foi você que falou, não precisa estar apaixonada desde o começo, por exemplo, com, sei lá, com isso aqui, mas se tem uma relevância, eu posso pelo menos lá ver se tem alguma coisa pra mim. Então vou até anotar que eu não sou uma treinadora. Como é que eu vou me apaixonar ou não por uma coisa que eu não conheça? É que nem quando a gente fala que não gosta de alguma coisa. Ai, você já comeu outra coisa? Ah, não, eu não gosto. Mas você já comeu? Tipo, que nem mãe, né? Mas você já comeu? Aí você fala, não, mas eu não gosto. Eu não gosto do aspecto. Tá, mas às vezes o aspecto não é bom, mas o sabor é ótimo. Né? Então você tem que ousar, você tem que tentar, você tem que experimentar. E aí você vai entender se você gosta ou não. Você vai ver se é sua praia ou não ali. Cara, incrível. Incrível. Eu falei que eu gostava de falar, né? Não, já me ligaram aqui, que você tem que dar uma palestra às 7 e tal. Eu falei, uai, mas eu não posso dar depois. Eu até falei assim, se eu chegar um pouquinho atrasado... Não. Ô, Dai, é o seguinte, meu. Fala, eu te intimo a publicar um livro. Intimo a publicar um livro, mas eu também te digo, se você precisar de ajuda, eu te ajudo, assim, deliberadamente. Te ajudo mesmo. A segunda coisa que eu te intimo tá na rede social mais forte. Eu tô buscando. Eu acho que todas essas... todos esses meios, eu acho que tudo acontece na hora certa. Como eu falei, eu não tava preparada. Só uma pausa. Você viu que eu falei, eu pedi pra ele dar uma atrasada um pouquinho. Você viu o que ela falou? Não. Só uma consideração. Não, sim, mas aí você já tem um compromisso ali. Não, certo? Você já tem um compromisso ali firmado. Você tem pessoas que estão te esperando ali. Cara, Daiane dos Santos, mano. Eu não sou de atrasar. Você já tem um compromisso ali, você tem uma responsabilidade de horário. horário. E aí, galera? Não atrasa, meu. Um compromisso de horário. Até uma das minhas questões da própria rede social, assim, a minha preocupação era justamente essa. Será que eu vou conseguir entregar o que as pessoas estão esperando? Será que eu vou ter condições de sair dessa zona de conforto pra mim e entender o que eu tô fazendo? Isso aqui é muito sério, entendeu? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Tudo bem que eu comecei, tipo, como todo mundo, né? Não sabendo muito bem ali, indo. Só que isso foi se tornando cada vez mais sério. É sério. Né? É muito sério. É sério pra caramba. A gente tá ali e as pessoas, elas querem ver, elas querem, sabe? A gente atinge as pessoas, a gente afeta as vidas delas. Então isso, eu já tinha essa consciência antes. É sério. E aí a minha preocupação era justamente essa. Tá, e quando eu não quiser postar? Eles vão te perguntar, por que você não postou? Eles perguntam. Aí, se você não quiser, e se eu não for criativa o suficiente?
sabe? E se eu não conseguir entregar tudo que eu quero entregar? E eu sou muito exigente comigo, com isso. Tá. A minha irmã sempre fala, você é muito exigente, você quer fazer tudo assim. É uma coisa que vem do esporte também. Vem do esporte que é de excelência, né? Então a gente fica ali no perfeccionismo, sabe? É um erro, é um defeito muito grande também. É difícil, não é fácil. Mas quando você tá ali, eu tô vulnerável, entendeu? É uma situação que não é confortável pra mim ainda. Tem uma vulnerabilidade muito grande. E eu não gosto de ficar vulnerável. Não sei se tem alguém que gosta, mas eu não gosto de me sentir nessa situação de vulnerabilidade. Todos nós temos pontos que são vulneráveis, mas ali eu acho que quando eu abri isso e eu ser sincera com as pessoas, elas vão entender algumas coisas, alguns erros que você vai fazer. Porque se você não fala isso, as pessoas falam, nossa, que horrível. Tudo bem que vão falar igual, né? Mas pelo menos elas vão entender que você tá no aprendizado, que você tá numa trajetória de compreender melhor e buscando melhorar, que eu acho que é mais importante. E a gente tem que ter um mínimo de consciência de aprender com quem faz. No caso, eu tô aprendendo com você, cara, né? Estou aprendendo com você, estou aprendendo com outras pessoas. E eu tenho que ter essa consciência que eu não sei fazer. E eu não tenho problema com não saber fazer. Claro que o que eu sei fazer, eu quero fazer muito bem, né? E quero dividir com outras pessoas também. Mas se eu não sei fazer e eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou arrumar um jeito pra fazer, vou buscar pessoas. Eu não tenho problema com isso, de buscar e de falar. Desculpa, não sei. Não sei fazer. Sou muito boa em dar salto, né? Voo muito alto, mas eu não sei mexer na internet, gente. Mas você vai aprender. Ô, galera que tá ouvindo, ó, vocês mandam uma mensagem pra ela hoje. No direct dela, ela que se vire. Eu sou treinador dela agora, falando assim, enxuga essa lágrima aí e vai responder a mensagem. E vai responder essa mensagem aí. Exato. Como é que te acha no Instagram? Bom, como eu tenho, é um pouco difícil meu Instagram. Difícil assim, porque as pessoas acham que elas vão entrar e vão botar Daiane dos Santos e vai entrar. Vai entrar milhões, né, gente? Porque esse nome é muito incomum, Daiane, e o sobrenome dos Santos mais ainda. Aí depois de eu fazer um Instagram, depois de 200 anos, que todas as Daianes já fizeram, fica mais difícil. Então, o meu Instagram é Daiane, _GS, _. Eu já sei, já me falaram. Nossa, tem que mudar. Então, mas não tem, como então, é que... Então, assim, gente... Então, Instagram, se você quiser, né, Google, Facebook, se você quiser me ajudar, mudar para um Daiane Oficial, ia facilitar. Daiane Santos Oficial ia facilitar. Eu tentei fazer, mas imagina, eu comecei muito tarde. E todas as Daiane já tinham feito antes Daiane, Daiane, GS, _. Antes, tava uma foto como ginasta. Então, as pessoas achavam mais pela foto, né? Assim. Tá, deixa eu até vou ver. Mas algumas pessoas falavam, nossa, será que não é um fake? Eu falei, não, bom, tem uma vantagem, Dai, porque você é verificada. Então, tem um selinho azul, turma. Essa verificação até que veio bem rápido. Eu nem sabia... Tá, gente, o que era isso? Eu sabia que tinha esse selinho. Quando esse selinho apareceu, me falaram, nossa, você já é verificada. Eu falei... Você é Daiane dos Santos. Legal. Legal, tipo, o que é? Aí a pessoa me explicou, sabe? Daiane dos Santos. Cara, então tá lá, galera. Daiane, _GS, _. Yes. YouTube tem? Terás. Olha, tipo, você já viu minha cara. Né? Cara, né? Então, a turma encontra você no Instagram, vai lá, segue, vê o material dela, que eu vou ficar em cima. Esse ano você vai ver como eu vou fazer. My coach. Eu sou seu coach. Sempre eu faço uma última pergunta. Ela é importante pra caramba, como todas as outras, mas ela que ela fecha o programa, ela fecha o podcast. Bebe uma água aí. Daiane, imagina, é sempre a mesma e, putz, eu fico aqui pronto pra anotar. Imagina que você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para todas as pessoas no mundo. São 7 bilhões de pessoas. Essa mensagem vai chegar. Um outdoor, uma mensagem no telefone, vai aparecer numa revista, vai estar traduzida para todos os idiomas. E depois, no finalzinho, vai estar lá assim, by Daiane dos Santos. Que mensagem seria essa? Tenha paixão pelo que você faz. E acredite no que você quer, não no que os outros querem para você. Fala mais um pouquinho enquanto eu anoto aqui. Mas essa... é a mensagem que eu sempre procuro passar, porque eu acho que isso é verdade, né? A gente ser apaixonado pelo que a gente faz nos ajuda muito a nos movimentar e passar pelos momentos difíceis. E não tem como... Não adianta pessoas acreditarem no seu sonho e você não acreditar, né? Não adianta pessoas entenderem seu potencial e você não entender. Você tem que entender. Sim. E vai ter sempre alguém que vai duvidar. Vai ter sempre... E essas pessoas são ótimas. Pelo menos pra mim, elas são ótimas. Eu adoro alguém que duvida. Sim. Eu adoro alguém que fala assim, nossa, não vai dar certo. Agora eu vou fazer só pra mostrar que vai dar certo, entendeu? É meu jeito. Isso funciona pra algumas pessoas, isso não funciona. Estratégia psicológica, cada um tem um jeito.
Mas eu acho que a gente acreditar e a gente entender o que a gente quer é muito importante. Certo. E a gente olhar pra isso e aquilo todo dia nos inspirar pra gente correr atrás disso. Mas pra isso a gente tem que ter consciência do que a gente quer. Entender que a gente tem que querer, não os outros. Você tem que querer. Uau. Isso. Gente, essa é a Daiane dos Santos. Cara, eu sou seu fã. Você não tem ideia, meu. Você não tem ideia. Eu vou perseguir você agora. Eu tenho o teu telefone, sei onde você mora. Essa é a Daiane dos Santos, galera. Obrigado. Foi incrível, Valeu, foi fantástico. obrigada. Esse foi o JJ Podcast. Mais um episódio. Assiste, compartilha, comenta, segue ela lá. Manda mensagem pra ela, porque ela disse que vai responder. Valeu, galera. Beijo.